Bom, eu costumo fazer uma introdução ao assunto da sexualidade, por ser um assunto muito sensível e para que todo mundo compreenda o porquê disso. Só que quem vai chegar atrasado vai se horrorizar comigo, né? Porque não está aqui para assistir, paciência. E outra coisa, se tiver de fazer pergunta, faça logo, venha trazer, mande alguém trazer, não precisa colocar o nome, porque eu vou falar um pouco dependendo da quantidade de pergunta. Se tiver pouca pergunta, eu falo mais. Se tiver muita pergunta, eu falo menos, né? Para poder responder pergunta. Mas eu tenho uma grande novidade para vocês. Adivinha? Chegou o DVD. Foi ótimo. Não é grande coisa do outro mundo, não, mas eu queria mostrar a minha família para vocês e o testemunho que eles dão sobre meu marido e sobre mim. Olha, mas foi graças à agilidade da irmã Uda. Eu nunca vi uma mulher tão ágil, parece uma garça voando. A gente chegou em casa, era mais de 2, né? O correio passa entre meio-dia e 2. Aí ela foi olhar na caixinha. Aí gritou de lá, gritou no meio da rua, viu assim, igual no Brasil a gente faz. Aí, chegou! Eu saí correndo atrás dela com o cartão na mão. Eu digo, vamos correndo no correio para buscar. Ela disse, o correio fecha meio-dia. Eu disse, pronto. Chegou e ninguém pode tirar, né? O correio fecha meio-dia. Ela disse assim, mas eu vi o carro do carteiro por ali andando, vamos. Pois a irmã Uda saiu de casa com os pés de meia, nem sapato ela calçou. Quando ela chegou dentro do carro, a cachorra estava dentro do carro. Ela pegou a pobrezinha da cachorra, jogou assim no banco de trás, e a pobrezinha da Meg viu estrela. E aí, ó, no carro, que mulher tremenda! Ela foi hoje e demonstrou quem ela é de verdade. Cadê ela, Danilo, vindo por aqui? Ali, bonitona. Pois essa mulher de esquina em esquina, olha, olhando para um lado da rua, olhando para o outro, aí vai para o outro lado, a outra esquina, olha para ver se o carteiro está ali e não está, ela para a outra esquina. Pois não é que ela achou o carro do carteiro? Ótimo. E o carteiro já tinha conversado com ele ontem, né? Contado minha situação no meu lindo inglês, que vocês bem me conhecem. E o carteiro já conhecia, e ele rindo. Eu estive lá 11 horas, não tinha ninguém em casa, era na igreja. Pois estava lá o DVD. Foi bom demais, né? Bom, então graças a Deus que vai dando certo. O DVD será passado no final da programação, tá bom? Depois que eu responder todas as perguntas. E eu queria, antes de começar também, dizer para vocês que eu comprei uma única coisa na América. Vocês veem que eu realmente não vim para fazer compras, né? Eu comprei uma única coisa e quem não foi comigo não adivinha o que eu comprei. Não, foi não. Essa eu vou contar no meu Natal. Pensaram logo que foi uma vez. Sabe o que eu comprei? Não? Eu ganhei hoje o presente do Lindo. Eu ainda ia comprar, mas estava aqui pensando se eu ia gastar esse dinheiro, aí ele ganhou, pronto. Já contei a ele o presente dele, disse que chamaram ele de lindo, tudo. Ele ficou todo eufórico da vida, feliz, como uma criança. Adivinha o que eu comprei? Papel. Eu vim para a América comprar papel, tá vendo aqui, ó? Olha, só foi no que eu gastei nesse país também, meu dinheiro não fica aqui para esse povo. Porque eu sou mesmo despeitada com o americano. Eu estou brincando, hein, gente? Cadê isso? Está gravando? Limpa. Não é para contar isso, isso é feio demais. Eu vou pegar e ficar suja aqui, não quero não. Ó, eu não sei se lembram que no sábado passado eu contei que eu preparo sempre um livro com todas as mensagens que a gente comenta na época do Natal, né? Todo mundo em casa, e os hinos que a gente canta. E cada 2 anos eu faço isso. E quando é meu Natal, geralmente cada vez que é meu Natal, é um livro diferente, um livrinho diferente. Que eu preparo todo, escrevo tudo, bem lindo, bem lindo. Então, lá em casa chega assim, uns catálogos da Gás Ferro. Tá vendo? Isso aqui, ó. Ninguém usa joia na minha casa não, mas meu marido tem uma estrela de Davi do judeu, que ele gosta. Aí, chega muito, mas os catálogos dele são muito chiques, tá vendo? Eu só trouxe um para você ver, mas eu trouxe vários. Por quê? Porque é um papel super lindo, não interessa as joias. De longe, não sei se dá para vocês verem, mas é uma coisa assim muito fina. E eu queria fazer o livro de 2006, uma coisa assim, fina. Claro que no Brasil tem todo esse papel que está aqui, tá? Não pensa que é só na América, não. Mas acontece que eu moro numa cidade pequena que não tem. Em São Paulo, você sabe que São Paulo, para não mentir, para não dizer que é a maior do mundo, mas eu vou dizer bem exatamente,
São Paulo é uma das 4 maiores cidades do mundo. Na minha cabeça ficou a ideia de que é a segunda maior. Mas pode ser que tenha mudado. As 4 maiores do mundo são Tóquio, São Paulo, Londres, Cidade do México. Então, vocês não vão pensar que lá todo mundo é bonzinho, que não tem violência, ou porque tem violência porque é Brasil. Não é. Não tem Nova York que seja maior do que São Paulo. Compreendeu? Isso está nos livros. Então, lá tem tudo que você quiser, tem até isso. Mas eu não sei onde é que tem, né? Nem vou sair da minha casa para ficar dentro daquela cidade imensa, procurando aqui e ali no shopping no outro, para comprar papel. Quando aqui os meus amigos me levam de carro, me deixam na porta, eu compro, entro no carro e entro na minha casa, que é chique, né? Aí comprei papel, não foi lindo? Agora vocês querem ver? Pensa que é papel comum? Isso aqui tem um brilho maravilhoso, tá vendo? Olha, tem um vermelho, tem um dourado, tá vendo? Olha a coisa mais linda. Isso aqui é linda, porque tá com plástico por cima. Aqui também se usa gastar pouco, é tudo igual ao meu livro. Olha, eu tirei aqui só para vocês verem. Ele tem um brilho, tá vendo? Ele não é um papel fosco, ele é lindo. Ele tem um arranjo assim de um dourado misturado. Essa é outra cor. Essa é outra cor, ó. Olha que verde bonito demais. Eu comprei com a irmã Eliana, ela tem um canto aí que ela compra barato. Olha esse branco, que espetáculo. E ela tem o outro branco. Cadê a irmã Eliana? Já chegou com o irmão Neurandi. E esse aqui, prata, tá vendo? Aí você pergunta, como é que você vai fazer isso? Claro que eu trouxe para contar, né? A capa está com a irmã Eliana, que ela vai trazer hoje para mim, que eu ia mandar a foto da minha família para colocar na capa. Então, veja bem. Essa folha, só para vocês terem uma ideia como é que eu faço. Essa folha, ela vai ser dobrada, não vai ser cortada. Ela vai ser dobrada para ficar um livrinho assim. Claro que mais estreito, né? Porque esse papel é mais estreito do que esse. Compreendeu? Então, dobra assim, né? Dobra assim. Digamos, a capa é branca. Aí, dobra assim. Aí, dentro, vem uma folha dessa, depois vem uma folha da outra, depois vem uma folha da outra. Compreende? Cada cor, cada livro tem todas as cores. Não é um livro de uma cor só. É uma folha dourada, uma folha verde, uma folha... Compreende? Fica assim o livrinho. Então, eu vou escrever o que eu quero nesse livro. As mensagens que eu quero nesse livro. E vou escrever com o máximo de arte que eu posso. Não é assim, tudo assim, não. Depois, eu vou levar do jeito como eu escrevi para uma gráfica de um amigo que é muito assim, perfeccionista. Então, ele trabalha com uma finura incrível. Aí ele vai pegar a minha esquiza, que eu vou levar num papel qualquer, e vai passar para gráfica, nesse papel, né? Cada pacote tem 25, minha família são 19, então eu ainda tenho papel para aumentar a quantidade aqui, né? Pois bem. Aí, depois, isso vai ser dobrado, né? Assim, bem dobradinho. Só que quando colocar uma folha aqui, outra folha aqui, vai ficando tudo aqui, sobrando, sabe como é? Desse lado. Aí vai na gráfica da União Adventista, que fica bem perto da minha casa, e eles passam na máquina assim, e passam, aí fica uma coisa assim, ó, bem lindo. Não vai ficar lindo esse livro? Lindo. Agora é surpresa. Mês que vem, olha que coisa linda esse papel. Claro que não é igual a esse, essa é outra coisa, porque também eu não achei, né? Mas isso aqui foi caro, viu? Esse aqui, o negócio não é de brincadeira não. Mas minha família não tem preço. E como eu não tenho tempo para fazer tudo de uma vez, eu vou juntando devagar. Então eu tenho 7, aqui eu tenho 6, com um branco tem lá 7. 7 vezes 4 lados, né? Porque eu escrevo dos 4 lados. Então o livrinho vai ter 28 páginas, viu? Para minha família. Bem chique para falar de Deus. É isso que eu faço. Eu contei para vocês sábado e eu já comprei. Tudo que eu vou levando da América é isso aqui. Quer dizer, eu vou levando o que vocês me deram de presente, que eu ainda ia pensar se ia comprar, pelo menos presente do meu marido. Ganhei, pronto, mas não vou gastar nada. E eu falei para vocês dessa revista, Sinais dos Tempos. A minha filha, eu disse, Taninha, na revista Sinais dos Tempos tem um artigo impressionante, comparando o Império Americano com o Império de Roma. Mamãe, vê se arruma uma revista dessa para mim, mas ninguém precisa me pensar nisso não, porque eu tenho o xerox e dou para ela. Mas esse é o artigo, olha, o poder americano. Hein? Não Taninha. Vai ser outro. Então, o poder americano está aqui, tá vendo? Esse aqui eu não vou colocar como está aqui, porque dá preguiça de ler. Eu vou fazer com a melhor técnica que eu puder, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, entendeu? Talvez com questionamentos para discutir no culto de 2 horas, né? E esse será um assunto de uma noite.
Aqui tem outro assunto. Pode ser que eu mude de ideia, porque daqui para lá eu vou achando mais coisas, né? Tem aqui um assunto que diz assim: cinema, a nova religião de Hollywood. Isso é grave, grave demais. Está mostrando como é que se mistura bruxaria com religião, entendeu? E para enganar, para atrapalhar a cabeça da humanidade. Inclusive cita Harry Potter aqui. No meu livro tem um capítulo sobre Harry Potter. Quem já comprou já viu. Então, essas coisas que eu vou juntando através dos tempos, entende? Para poder dar para minha família. Um sábado antes de vir para cá, foi um final de semana grande, teve um feriado lá nacional, e eu fui para um hotel junto com minha família, que o NASP, a universidade, tinha promovido lá. E no sábado, aquele sábado eu vi um sermão, né? Uma coisa que não acontece frequentemente, mas é tão bom ouvir um sermão. Naquele sábado, o pregador falou sobre o Salmo 23, parecia bobeira. Mas foi assim, uma coisa grandiosa, grandiosa. A exposição, ele é doutor e é professor na nossa universidade, Rodrigo, que é o que escreveu a meditação dos juvenis desse ano, que está na mão de vocês. Mas ele fez uma colocação sobre o Salmo 23, que, puxa vida, eu nunca vi na minha vida coisa igual. E eu gostei muito. Então aquilo eu vou traduzir em palavras para minha família. Eu só vou dar uma síntese para vocês, já que eu toquei no assunto, de 3 minutos. Ele analisou várias facetas do trabalho do pastor lá na Ásia Menor, ali no Oriente Médio, onde fica a nação de Israel. Ele trouxe fotos desse assunto do rebanho, e foi muito interessante. E ele conta, mostrando fotos, o deserto. Eu já fiz uma vez um turismo lá para Israel, e eu me lembro, o deserto é uma coisa altamente árida, como qualquer deserto, né? Então, mostrou que tem um caminho muito estreito pelo deserto e com um abismo enorme. Lembrando que Davi, que conhecia aquela região e que viveu naquela região e que foi pastor de ovelhas por ali, ninguém sabe em que lugar, e ele diz assim, o Senhor é o pastor, nada me faltará. Ele não me deixa, não, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. E ele mostrou o vale lá embaixo, né? De repente as ovelhas caem lá embaixo. E o cajado do pastor serve para puxar a ovelha, entende? E ele diz, a sua vara e o seu cajado me consolam. E ele falou que a vara do pastor é para castigar a ovelhinha. Ela não pode sair do grupo. Se ela começar se distanciando, o pastor vai lá com a vara, entendeu? E eu gostei muito da história da vara. Eu fiz até uma meditação para o juvenis sobre o castigo, analisando esse assunto da vara do pastor, entendeu? Então, é muito bonito a análise que ele fez. Ele disse assim, às vezes, mostrou a casa do pastor lá longe e o lugar dos pastos verdes lá embaixo. O pastor vem atravessar o deserto com as ovelhas. Às vezes cruza com outro rebanho que vai daqui para lá. Isso é impressionante como as ovelhas não se misturam. Elas se cruzam assim, uma vai para lá, outra vai para cá, mas lá na frente tem um pastor tocando uma musiquinha que é típica daquele rebanho. E o outro pastor está passando para lá com outra musiquinha que é típica daquele rebanho. Pois a ovelha desse rebanho vai reta aqui, olha. Tudo misturado. Ovelha de um rebanho e de outro, passando assim, mas elas não se misturam. Elas seguem o seu pastor. Que mensagem para a gente? Quantas vezes a gente está se misturando com o mundo, né? Quantas vezes? Quando não deveríamos fazer isso, as ovelhas não se misturam. Seguem a voz do pastor e vão naquela direção. Tem mais coisa, mas não é o meu assunto. Meu assunto aqui é sexo, né? Pois bem, então, eu vou começar falando, já tem bastante pergunta aqui, e logo, certamente vem mais. Eu tenho uma que eu recebi ontem, que eu vou analisar primeiro aqui, mas não agora. Eu costumo preparar a igreja para não se assustar comigo. Tá bom? E o preparo é assim. Eu ando dizendo que Deus inventou o sexo. Mas eu não sei se você concorda comigo. Não é verdade? Então eu quero que você me responda, não apenas porque eu disse, mas se você quer que realmente você pensa, quem é que inventou o sexo? Pode responder, mesmo que seja repetição, não tem problema. Pode me responder. Quem inventou o sexo? Fala alto, como nordestino. Mas você acredita mesmo que foi Deus que inventou o sexo? Você acha que Deus inventaria um negócio desse? Porque a gente tem a imagem do sexo, uma imagem meio sem vergonha, meio suja, não é? Mas o Senhor Deus realmente inventou a sexualidade. Foi Ele que fez. Mas tem gente que pensa
que o sexo só devia... Eu queria um pouco mais de som, porque eu vou falar bastante hoje e eu tenho que controlar um pouco a minha voz. Tem gente que pensa que o sexo, ele só foi usado depois do pecado. Eu quero a sua opinião. Pode falar. O que você acha? Sim ou não? Foi usado só depois do pecado? Não. Você acha que foi usado antes do pecado? Sim, você pensa isso. Então você vai me provar pela Bíblia essa afirmação que você está me fazendo. O sexo foi usado antes do pecado. Como é que você prova isso na Bíblia? Pode falar, isso é fácil. Como? Muito bem, muito bem. Gostei da resposta. Diz mais alto para quem não respondeu ouvir. Pode dizer. Antes do pecado. Vocês concordam com ela? Eu também concordo. Deus não disse crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, depois que o homem pecou. Ele disse isso ao homem logo depois que criou o homem. Então, se Deus deu isso quando o homem foi feito santo, então toda parte do corpo do homem automaticamente é o quê? Todo mundo? Eu tenho que sentir se vocês concordam comigo ou se vão se escandalizar comigo. Porque, dependendo da reação de vocês, eu dou um rumo contrário ou qualquer direção que eu queira para o assunto. Tá certo? Eu não quero chocar ninguém aqui. Por isso estou fazendo essas perguntas. Porque há pessoas que não entendem Adão e Eva em santidade tendo relações sexuais. Bom, então vamos analisar um pouco mais. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não diz isso lá? Fala comigo. Quando eu perguntar, vocês respondem. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Quando você pensa nessa palavra de Deus, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você pensa o quê? Que parte do corpo? Da cabeça para cima é o templo do Espírito Santo? Sim ou não? Não. Da cintura para cima é o templo do Espírito Santo? Sim ou não? Não, fala aqui, esse lado aqui estão conversando, não estão nem ouvindo. Mas depois vão dar risada e eu vou dizer que eu não quero mais falar. Bom, não. É o corpo todo que é santo? Sim. É por dentro e por fora santo? Sim. Então você está me dizendo que o Senhor Deus fez, quer dizer que na igreja, se é santo por dentro, na igreja eu posso falar, por exemplo, coração. Eu posso falar sobre o coração dentro da igreja? Responde todo mundo. Esse assunto não é de brincadeira. Pode falar que o coração, qualquer coisa que eu quiser falar do coração, eu posso falar na igreja. Posso? Posso. Se quiser falar dos órgãos do sentido, nariz, boca, ouvido, eu posso falar sobre isso na igreja. Eu posso falar sobre intestino, estômago, sangue, células. Posso falar tudo isso dentro da igreja? Eu posso falar sobre os órgãos genitais dentro da igreja? Tá bom. Então eu estou em casa. Porque realmente existe né? Eu era assim, eu cresci assim. Ninguém achava que isso era um assunto que se poderia falar. Todo mundo usava depois do casamento, né? Mas ninguém podia falar nisso. Então, fica difícil agora, de repente, uma pessoa com 72 anos abrir o jogo numa coisa dessas. Mas eu vou abrir sim, porque é santo. E usar a linguagem santa. A linguagem do homem para ficar só. Aí ele disse, vou fazer uma companheira para Adão. Agora a pergunta para vocês. Se Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só, por que ele não fez logo Eva na hora que fez Adão? Pode responder o que você quiser, porque a Bíblia não diz, e aqui é para o nosso deleite, para a nossa alegria. Pode dizer o que você pensa. Por que você acha que Deus não fez logo Eva para Adão? Pode dizer. Muito chique. Ele falou assim com uma postura, sabe? De entendida, uma pessoa entendida. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto muito dessa mulher para valer, não é isso? O homem tem que sentir a necessidade de ter uma mulherzinha. Aí Nosso Senhor disse, vou esperar para ver, né? Se ele vai precisar disso. Claro que precisou. Qual é o homem que não precisa de uma mulher? Bom, eu sei que Nosso Senhor esperou para ver a reação de Adão e depois ele botou Adão para dormir. Dizem que foi a primeira anestesia geral. Eu não sei, né? Eu sei que Adão dormiu um sono muito do pesado para Nosso Senhor fazer ela. Agora, outra pergunta. Por quê
que ele precisou colocar Adão para dormir, para fazer Eva? Por que ele não fez logo Eva com Adão acordado, presenciando e dando palpite ali em tudo? Por que ele não fez? Hã? Esse daí é romântico, é nordestino, é assim. Adão queria isso? Deus queria. Ah, ele não podia tirar a parte do homem com uma anestesia local? Tá certo. O que mais? O que vocês acham? Por que Deus não fez Eva com Adão acordado? A Bíblia não diz nada. A gente está só aqui refletindo. Hein? Por quê? Eu também já pensei nisso. Adão podia dar palpite, podia estragar a nossa beleza, não é verdade? Porque aí nosso Senhor podia ser que fosse cortesmente atender Adão. Aí pronto. Aí, bom, seja lá o que for, nós estamos aqui só nos divertindo com aquele momento maravilhoso em que Eva foi criada. Agora tem gente que diz assim, foi criada da costela de Adão. Tudo bem. Mas uma costela faz uma mulher? Você acha isso? Uma costela faz uma mulher? Acho que o Senhor tocou e fez Eva? Não creio. Aí foi que ele modelou bonito. Eu acho. O fato de tirar uma costela era uma mensagem. Era simbólico. Era para dizer para a gente o quê? Por que Deus fez da costela? Fala. Isso aí não tem mistério não, porque irmão White responde. Por quê? Hein? Por que ele fez Eva da costela? Por quê? Para ser do lado? Ah, podia tirar do tornozelo aqui. Esse osso aqui podia servir para fazer Eva, não? Por que ele não fez desse osso daqui do tornozelo? Fala. Boa! Aqui nessa igreja todo mundo já sabe disso. Não tem ninguém que pise em cima de mulher. Nessa igreja não tem, porque já sabe tudo isso. Não é verdade? Bom, a verdade é que a irmã White diz exatamente isso que vocês estão falando. Ela não foi tirada do pé para não ser pisada. Ela não foi tirada da cabeça para não andar. Ela foi tirada do lado para ser igual. Para ser igual. Mulher nem é mais e nem é menos. Ela é igual. Esse foi o plano original de Deus. Aquilo que eu falei naquele dia foi depois do pecado, veio como castigo para a mulher. Compreendeu? Mas no plano original era para a mulher ser igual ao homem. Não custa nada voltar ao plano original hoje, não é legal? É voltar ao plano original. Né? Igual ao homem, ouvir a opinião da mulher. Às vezes ela está certa, às vezes ela não está. Mas não tem o homem que dizer tudo sozinho. Pode ouvir a mulher. Quer dizer que a ideia dela é melhor em um momento, ou a ideia do marido é melhor. Eu comentei sobre isso semana passada. A grande verdade é que Adão dormiu e não viu foi nada. E eu tenho certeza que o Senhor Deus modelou, fez Eva toda como fez Adão, sabe? Escultor, o grande escultor, o nosso Deus, Eva lindona, soprou e tá lá Eva, viva, bonitona. Agora eu não vou perguntar para você quem trouxe Eva para Adão. Porque a Bíblia diz que foi Deus que trouxe. Ai, que coisa bonita demais. Isso é muito lindo. Nosso Senhor trouxe, como quem diz, Eva, eu tenho um presentinho para você. Você vai ver. É um presentinho, não, um presentão, Eva. Vem cá comigo, vamos lá. Aí Adão lá no mal do sono. Bonitão, grandão, simétrico, maravilhoso, dormindo. Um sono ótimo. Aí Nosso Senhor está lá com Eva. Agora eu quero perguntar para vocês, a Bíblia essa não responde também. Quem é que você acha que acordou Adão? A gente lê a Bíblia e nem pensa nessas coisas, né? Mas é gostoso, né? Imaginar coisas assim. Pode falar. O povo daqui é tudo nordestino, que é um romance só, que é chique, né? A mulher vem e acorda Adão bonitinho. Ó, você não estava me querendo? Estou aqui, acorda, abre o olho. Não estou do seu lado. Vamos, é preguiça, Adão. Olha quem está aqui junto de você. Pode ter sido assim, mas só tem essa opção? Qual é a outra opção? Pode ser que Deus disse a Adão, abre os olhos para você dizer, que surpresona que eu estou trazendo. Melhor do que ganhar um relógio, do que ganhar uma bolsa bonita, eu ganhei um perfume. Abre o olho e você vê o que é surpresa para valer. Pode ter sido Deus. Mas só tem essas duas opções? Essa daqui é sabidona, ela diz tudo logo de uma vez. Ainda bem que ela disse embaixo. Você tem outra sugestão? Já teve duas. Pode ter sido Eva, pode ter sido Deus. E o que mais? Quem pode ter sido? Tem mais uma opção, não? Ou não tem mais nada? O que você acha? Pode falar. Fala alto, errar ganha 10.
Não tinha anjo, não. Era só Jesus Cristo e o casal ali junto. Quer dizer, eu não sei se tinha, né? Mas Adão não podia ter se acordado sozinho? Sabia, passou, né? O sono, abriu o olho assim, que sono gostoso. O quê? Adão abriu os olhos e tá lá aquela beldade, e sem igual. Nunca mais saiu outra igual àquela. Mas você, minha querida, que eu tanto desejei, é melhor do que eu podia imaginar. A Eva, aquele mulher, aquele cabelo sedoso, sem nenhuma pintura, sem nada, sabe? Aqueles olhos graúdos, brilhantes. Eu tô assim imaginando Eva, né? Aquela simetria perfeita, aquele sorriso encantador, cheio de pureza, judiadão. Agora eu vou fazer uma pergunta que não é para rir, não. O que vocês acham que Adão fez naquele momento? Eu estou falando sério, porque eu estou introduzindo o assunto da sexualidade, não é verdade? Tem gente que pensa que talvez Adão disse, Eva, vem cá, meu amorzinho, vou te mostrar o jardim. Pegou no dedinho dela e saiu passeando aquela mulherão lindíssima, e Adão todo santo, e aí levou Eva para mostrar cada passarinho, cada florzinha, cada coisinha, e boa noite, meu amorzinho, foi dormir. Vocês acham isso? Eu também não. Eu também não penso assim. Nosso Senhor casou Adão e Eva. Os dois se tornam, como foi que ele disse? Uma só carne. Claro. Com toda a virilidade, com todo o vigor, com a estrutura do corpo perfeita, um homem e uma mulher abençoados pelo casamento por Deus, mas é claro que Adão deu um abraço de corpo inteiro em Eva e disse, vamos lá. Não é verdade? Pois é isso que eu acredito. A Bíblia não fala assim, mas a Bíblia diz, os dois serão uma só carne, e o que Deus juntou, não separou. Que mensagem forte. Esse Satã está acabando com isso. Tanta frieza de marido e mulher, tanta distância. Coisa horrível. E tanto comportamento errado no sexo. Bom, quem sabe tem uma pergunta ali sobre isso. Então, queridos, por isso nós, como povo de Deus, nos últimos dias, que estamos pregando a mensagem de Elias, como eu disse a semana passada, temos que voltar ao sistema original instituído por Deus para o casamento. Respeito para com a sua companheira e seu companheiro, entendeu? E a vivência íntima do ato em santidade. Eu conheci muita gente, irmãos, que quando ia ter relações sexuais com a mulher, dizia, peraí um momentinho, linda, eu vou tirar a Bíblia aqui do quarto, porque agora nós vamos ter relações sexuais. Você acha que um homem e uma mulher cristãos, que vai para um ato íntimo como esse, tem que tirar a Bíblia, porque é sagrada, para ocultar de quem e do que um ato sagrado? Não, não pode. Eu diria que seria muito bonito se na hora do ato sexual, marido e mulher se ajoelhassem, os dois, e pedissem a presença de Deus para o ato. Vocês estão meio incomodados com isso? Se tiver, eu sei por quê. É porque a gente não é acostumado a pensar em Deus assistindo um ato sexual de um homem e de uma mulher. A gente nunca pensou nisso, talvez? É por que não? Se ele foi quem autorizou isso. E na presença dele, ninguém faz nada errado. Fazer como? Se ele está ali assistindo. Eu queria mesmo ver Nosso Senhor sorrindo. Bem abraçadinho assim, no maior dos gostos. Que coisa mais maravilhosa do mundo, os dois lá juntinhos. E Nosso Senhor disse, foi para isso que eu fiz. Foi para isso que ele fez. Para que um homem e uma mulher gozem a beleza do sexo. Do jeito como ele planejou. Tá certo? Muito bem. Então eu percebi, por esse contato introdutório, que eu posso responder com toda franqueza as perguntas que tem aqui, que eu não sei o que é que tem aqui, não é verdade? Para que a minha igreja possa compreender qual é o plano de Deus para a sexualidade. Se você ainda tem alguma pergunta, você mande logo. Porque quando eu acabar essas, aí eu não respondo mais. Eu já disse a vocês, para quem chegou atrasado, que meu DVD chegou e a gente vai passar depois. Eu disse para vocês isso? Disse. Sou esquecida. Depois de terminar a reunião, a gente passa o DVD, depois vocês vão comprar todos os livros que tem aí para poder ir embora amanhã com a minha mala vazia. Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante. Alguém da igreja que me entregou ontem, escritinha, planejada, tudo certo assim. Na psicologia, o mais importante é o seu bem-estar,
sua felicidade, mesmo no casamento ou fora do casamento. Não está feliz? Separa. Eu sou fruto dessa mentalidade, diz o articulista. Na década de 60, minha mãe foi uma das pioneiras em desquite. Nesta semana, a senhora provou pela vida e pela Bíblia que o casamento é santo e puro. Em 13 de novembro, faremos 23 anos de casados, mais 2 de namoro e, acredite, somente uma briga séria. Parabéns, pouca coisa. Pois creio que para dar aos meus filhos uma vida de briga, não vale a pena. Muitos sapos, entre aspas, foram engolidos de ambas as partes. Mas a nossa maior alegria foi ver no sábado passado 2 filhos, 21 anos nascidos, 2 anos após o casamento, e 19 anos. E futuras noras, mais uma sobrinha que mora conosco, filha do desquite, com seu namorado e minha filha caçula, reunidos em volta da mesa para almoçar. Que delícia, né? Família toda junta. Foi uma oração de agradecimento por missão cumprida. A senhora já vive isso há muitos anos, mas é a nossa primeira vez. E leva as lágrimas lembrar. Parabéns. Mas a pergunta, já me desculpando pela dificuldade da resposta, que eu não acho difícil responder essa pergunta, como nós adventistas podemos tolerar a introdução... Está um pouco gelado, viu? Se você quiser baixar, se você não estiver com calor, eu acho bom diminuir um pouco o ar-condicionado. Como nós adventistas podemos tolerar a introdução de cursos de psicologia em nossas universidades, sendo condenado pela irmã White? Como há doutores psicólogos adventistas pregando em nossos templos filosofias contraditórias às nossas crenças, aconselhando casais à separação, filhos a largarem os pais. Ou sou eu o errado, quadrado, antiquado? Que Deus abençoe seus caminhos e prolongue seus dias de atividade, pois a sua mensagem, na minha opinião, precisamos mais em nossos tempos do que vãs doutrinas legalistas. Bom, vamos à resposta. Eu não me recordo, francamente, da irmã White falar contra um estudo de uma área do conhecimento que estuda especificamente o comportamento humano. Ou deveria ser isso? Estudar o comportamento humano é uma coisa muito importante. Porque às vezes uma pessoa é retraída, ou uma pessoa é agressiva, ou uma pessoa se agarra no pescoço do pai e da mãe, porque tem algum problema de comportamento por trás. De comportamento não. Alguma causa, algum motivo que gerou aquele comportamento. E quem estuda essa área está preparado para fazer uma análise histórica da vida, do passado, da família, das circunstâncias, para compreender o contexto daquele comportamento errado. Ou medo, ou grito, ou fugir, ou qualquer revolta, qualquer coisa, que é um comportamento, tá certo? Ou vários comportamentos. Então, quem se especializa nessa área está preparada para trabalhar. Porque a tendência nossa, como não temos essa especialidade, é ficar com raiva quando uma pessoa diz um desaforo. Pode ser até o marido ou a esposa. E ficar ofendido porque o outro agiu daquela maneira. Aquele comportamento, às vezes, tem uma causa por trás. E quando você conhece a causa, você é mais complacente. E é por isso que Deus é complacente com a gente. Porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pouco. Ele conhece a nossa vida e sabe tudo que a gente passou na vida. Então Ele é paciente, não é que Ele aceita o seu erro e deixa para lá. Mas Ele tem um jeito de lidar. E ajuda você a se arrepender, ajuda você a ter uma visão diferente de santidade da vida. Compreende? Então a psicologia se propõe a isso, quando ela vem de uma escola correta. Mas eu sei que existem várias escolas psicológicas, como existem escolas literárias. Escolas no sentido assim, de acadêmicos, de pessoas que se aprofundam, que formam uma escola. Isto é, eles têm a mesma linha de pensamento, eles acreditam nas mesmas coisas. Então existem assim, grupos de acadêmicos de várias épocas que analisaram o estudo da pessoa humana, né? Analisaram isso e chegaram a conclusões erradas. Isso tem. Esse é o perigo. Então, quem faz psicologia, porque esse é um curso assim meio metido, tem um nome bonito, quero fazer psicologia. Não sabe nem o que vai fazer, mas tudo bem. Mas quem estuda psicologia tem que ter um certo preparo religioso, porque senão se confunde. Por exemplo, um dos astros, dos expoentes da linha da psicologia, incluindo psicanálise, chama-se Freud. Não é verdade? A linha de Freud é totalmente oposta à linha cristã da vida. Ele justifica o comportamento pelo sexo. Então é uma podridão. E uma pessoa que faz psicologia é obrigada a estudar Freud.
como é obrigado a estudar outros escolásticos de outras áreas. Então, realmente, o meu amigo tem razão no ponto em que ele fala de alguém vir à igreja para falar, como ele diz aqui, filosofias contraditórias das nossas crenças. Ele tem razão, porque eu já assisti isso. Pessoas formadas que ganham dinheiro com psicologia, mas que não têm a visão cristã. Então aí, a liderança tem que tomar informações e conhecer qual é a linha que ele adota para poder trabalhar na igreja, para evitar de ensinar para o nosso povo as coisas contrárias, como diz o meu irmão, às nossas crenças. Só que às vezes acontece. Às vezes o pastor recebe informação daquela pessoa como sensacional, maravilhosa, e o outro, e o pastor acredita, porque não conhece e convida. Aí quando fala, estraga. Eu aqui mesmo já ouvi falar de alguma coisa, não sei se nessa área, que já aconteceu por aqui em relação a convidados e a linha que tem os convidados para falar para a igreja. A linha quer dizer a direção que dá a sua mensagem, não é verdade? Então nós temos que ter bastante certeza se as pessoas que vêm falar para o nosso povo têm o princípio bíblico. A linha é a Bíblia. Ali está a proposta de vida. Isso é importante. Agora, por exemplo, vir para a igreja para aconselhar a separação, para aconselhar os filhos a saírem de casa. A irmã White chega a dizer que a casa e que a separação é necessária. Mas isso tem que ser última instância. Isso tem que ser uma coisa depois que você tentou tudo. Depois que você não vai continuar, porque você pode até com isso estragar a sua saúde. Você pode adquirir uma doença venérea com aquele casamento. Então isso não é justo, porque a sua vida é muito importante. Mas não pega esse pé como motivo antecipado, quando você deveria trabalhar com o seu marido, com a sua esposa, para ele compreender que a vida que ele está querendo levar não é boa para ele. Não é nem porque ui está fazendo comigo, não. É você, meu querido. Se você continuar com esse negócio de mulher por aí, você pode se estragar. Eu não quero, eu casei com você para você ter saúde, para você ser feliz. Largue dessa vida. Então, o trabalho da esposa ou do marido é ajudar o seu cônjuge a sair dessa vida suja, né? Para uma vida correta e cristã. Isso é responsabilidade do casamento. Não porque adulterou, me ofendeu e eu não quero mais. Isso é muito infantil, viu? Então não é por aí. Mas às vezes, quando a pessoa não quer e insiste, e ainda diz, eu tenho e não vou largar, aí a Bíblia diz, se viver com adúltero, adultera. Aí você comete um pecado, né? Então não pode fazer isso. Se de tudo quer, por amor aos seus filhos, manter a imagem de um pai e de uma mãe dentro de casa, pode viver em quartos separados. Mas a união de intimidade sexual com um homem que tem o seu corpo sujo, ou com uma mulher que tem o seu corpo sujo, e vive de um homem para outro ou de uma mulher para outra. Não é isso que a Bíblia aconselha. Não vamos pegar num gancho para justificar nossas faltas. Porque Deus sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém engana Deus, tá bom? Muito bem, então o irmão nesse ponto ele tem razão, mas quando acontecer, não porque os responsáveis quiseram que acontecesse, mas porque imaginaram que a pessoa vinha com a linha cristã, então, por favor, não vamos criticar a liderança da igreja. Nós não temos o direito de criticar, porque a coisa errada está acontecendo. Cada pessoa cuida da sua responsabilidade, do seu pedaço. Você já pensou se o pastor Marcos chegasse, fosse a Washington e dissesse, quero uma entrevista com o pastor Paulsen, e tivesse a entrevista, chegasse e disse, escuta pastor, o senhor está completamente errado, porque lá na Arábia está acontecendo assim, assim, e o senhor orientou errado a Arábia. Ou então o senhor deveria ter feito assim, assim, assim. Você acha que ficar, começar a criticar o trabalho do presidente da nossa organização, sim ou não? Claro que não. Não é da sua conta, pastor Marcos. Deus não lhe pediu para o senhor cuidar da obra mundial. Deus não lhe chamou para cuidar do trabalho da Arábia. Se o pastor presidente está fazendo errado, eu não sei nem o que é que tem na Arábia, estou inventando. Por favor, não façam disso um ponto contraditório. Mas se o pastor presidente, ele errou na determinação do que seja naquela região ou naquela outra, isto não é problema do pastor Marcos. E se ele se meter, ele está errado. Porque Deus não chamou o pastor Marcos para resolver o problema do mundo. Ele chamou para resolver, neste momento, os assuntos dessa comunidade. Compreendeu? Eu me lembro de uma vez, irmãos, que eu fui diretora interna, um cargo que, depois de mim, teve uma mulher que foi. É sempre cargo de homem. É um cargo difícil, que a gente tem que cuidar de toda a ordem do colégio, uma juventude que vem de todos os lados, com problema de todo tipo. E a gente tem que manter a linha da escola para a coisa funcionar.
E geralmente os alunos não gostam. Então eu agia com a linha que deveria ser para manter a beleza do colégio. Então minha vida era uma vida séria e cuidadosa e atendendo a todo mundo, os alunos, o que fosse. Bom, depois aquilo troca, né? Eu era diretora interna, mas depois veio outro e eu fui para outra função. Aí eu fui ser professora do curso de teologia e do segundo grau, não sei o quê. Aí eu fui cuidar da sala de aula. Um dia o novo diretor que chegou depois do outro disse, professora, eu estou estranhando o seu silêncio. Eu disse, mas não estou em silêncio. A senhora, eu disse, como assim? A senhora não fala nada. E eu disse, o senhor queria que eu falasse o quê? Eu percebi, mas eu tinha que se explicar, né? Acostumada a me ver falando, explicando, dizendo como é para fazer, e agora eu estava quieta no meu canto. Eu disse, não, eu não estou quieta. A minha função no momento é falar, sim, dentro de uma sala de aula. Então, o que se passa na minha classe é da minha conta. Mas quando eu saio da sala de aula, nada do que acontece nesse colégio é da minha conta. E eu sou professora do colégio, mas não é da minha conta. Deus não me chamou para cuidar do colégio naquele momento. Me chamou para cuidar da minha matéria, na minha classe. Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? Muita coisa na igreja seria evitada se cada pessoa varresse o seu terreiro. A rua ia ficar limpa, é um provérbio. Mas quando você começa se metendo no trabalho do outro, porque está errado, meu amigo, o que está errado para você pode ser certo para o outro, porque é uma questão de ótica, eu falei hoje de manhã isso. Às vezes a gente pensa que está certíssimo, mas de repente não está. Você não sabe todas as coisas, você não acompanha todas as facetas da situação, como é que você pode dar palpite? O pastor da igreja, pois não é que batizou aquela pessoa que está assim, está assim. Você não sabe de tudo. Quem sabe é o pastor ou a comissão que está lidando com aquele caso. Mas há pessoas que se metem onde não é da sua conta. E a nossa igreja se estraga. Compreendeu? Então, foi assim que eu respondi para o meu diretor. Eu disse, não, eu estou falando no que é da minha competência. Deus me chamou para eu cuidar dos meus alunos na minha sala de aula. E eu estou fazendo isso. Agora, quando ele me chamou para cuidar do colégio todo, eu cuidei do colégio todo. Era da minha conta. É isso que Deus faz. Deus chama cada pessoa para uma área específica. E você não pode fugir. Se você não é membro da comissão da igreja, aí você não tem que dar palpite de jeito nenhum. Entende, irmãos? Eu fui departamental de educação 13 anos. E eu tinha voz e voto na mesa administrativa. E quantas vezes eu não concordava com o que diziam lá? Eu achava na minha cabeça que estava errado. E não era para ser assim, para o benefício da causa de Deus. E eu falava, eu com vigor. Minha gente, lá na reunião da mesa administrativa, não pode ser assim, e tal, e tal. E aqueles pastores me ouviram, meu discurso cheio de argumentos. Muito bem, irmãos, vamos votar. Quantos estão a favor do que a irmã Áurea disse? Aí um lá levanta a mão. Quantos estão contra? Os outros levantavam a mão. Não é possível. Eu estou falando da coisa certa e o povo não concordou. Mas quando eu saía dali, sabe o que eu fazia? Fechava a minha boca. Não era da minha conta. A obra não era minha. Eu tinha direito de falar no lugar que era da minha competência falar. Mas acabei a competência dentro daquela sala, não é da minha conta. Se erraram todos, é um problema deles com Deus. Eu não sou responsável, não sou. E Deus não me pediria contas por aquilo que eu queria que fosse feito e não fez. Sabe o que acontecia comigo, irmã, muitas vezes? Muitas vezes. Eu lutava com meus argumentos e não ganhava o discurso. Às vezes eu ganhava. E daí um tempo, irmãos, eu olhava para trás e dizia, puxa vida, se aquele povo tivesse concordado comigo, não era melhor. Eu percebia que Deus estava falando pelo consenso e não por mim. Eu não sou dona. Ninguém é dono dessa igreja. Ninguém é dono dessa obra, irmãos. E Deus coloca os homens nas funções, com falhas. Com falhas. E ninguém tem o direito de criticar. Só se for da sua conta. Eu estou respondendo a pergunta de um irmão, que eu não quero gravar o nome, ele colocou o nome, mas eu não preciso do nome. Eu não preciso do nome. Eu estou respondendo a pergunta dele. Quando acontece na igreja que vem um psicólogo com filosofias contraditórias à nossa crença, acredite, foi um erro. Tudo bem. Mas você não precisa ficar revoltado por causa disso. Ele não diz que ficava revoltado. Talvez você esteja achando que aquela pessoa está falando aquilo está errado.
Mas outra pessoa está achando que é certo, porque a humanidade é assim, cada qual pensa de um jeito. Compreende, meu amigão? Não sei quem é você, nem se apresente depois, porque eu não gostaria de saber quem é o dono dessa carta. Estou dobrando o nome para não ler e não li. Então, aqui está dizendo, me parabenizando pelo trabalho, e no fim ele diz assim: precisamos mais em nossos templos, disso que eu estou fazendo, do que vãs doutrinas legalistas. Eu achei que foi um pouco forte essa frase do meu amigão. Porque eu estou fazendo uma faceta do trabalho de Deus. Eu não estou fazendo todo o trabalho de Deus. Deus não me chamou para eu dar estudo bíblico, não me chamou para fazer uma série de conferências. Deus me chamou para falar de família. Isso não é todo o trabalho do pastor. O trabalho do pastor é muito mais amplo. Eu não tenho certeza, irmão, se as outras coisas que acontecem na igreja são doutrinas legalistas só. Vai ver que a gente pensa que é legalismo, mas vai ver que é necessário para a igreja. Temos que ser assim mais condescendentes, sabe? Menos assim, rígidos com o que a gente pensa. Porque às vezes o que a gente pensa está certo, mas às vezes pode não estar. Aconteceu comigo, acabei de contar, não é verdade? Então, é preciso falar de doutrinas na igreja, não só de família. Eu sei que família é mais atraente porque mexe com a gente, né? Com os problemas da gente. Mas não é só isso que é preciso falar na igreja, não. Amanhã vai falar outra coisa. Vai falar de Rapoim, que não é meu assunto. Eu nem sei muito disso. Compreendeu? E a igreja precisa do assunto de amanhã. Eu vi a outra semana sobre o bom pastor, e não é família, mas é uma coisa boa para a igreja. Compreende? Então vamos aceitar as outras mensagens. E não somente o que eu estou falando. E se você acha que é legalista, feche sua boca. Não fale para ninguém. Que é para não disseminar o seu pensamento. Deixe com Deus. Você não está na igreja para definir o que o pastor deve pregar. Não é da nossa conta. A gente vem para ouvir a mensagem. Do jeito como ela vem. E se ela for do nosso jeito, ótimo. E se não for do nosso jeito, ótimo. Não é da nossa conta. Que Deus abençoe meu amigo lindo, maravilhoso, que teve a desprendimento de expressar o seu pensamento. E eu espero que as minhas palavras possam ajudá-lo. Porque para ouvir o que eu estou dizendo, tem que ser uma pessoa humilde, né? Porque geralmente a gente não quer ouvir palavras contrárias ao que a gente acredita. Mas eu tenho que ser sincera quando a pergunta chega para mim, viu? Eu creio que cada pessoa tem o dever de falar se for convidado. Se não for, não. Aqui ele foi convidado a falar, porque eu disse que podia falar para mim, não é verdade? E foi bom que ele falou, porque eu acho que esse assunto ajuda muita gente, não é verdade? Não somente a uma pessoa, mas ajuda a todo mundo, para a gente tomar cuidado e não falar aquilo que não é da nossa competência. Hoje era a competência dele falar, sim, tudo isso, porque eu dei licença para isso, né? Vamos então aqui. Eu vou dar a vocês mais 10 minutos para trazer pergunta, tá bom? Depois disso a gente fecha a cestinha. Você prega dedicação total à família, em especial aos filhos. Porém, em seu ministério, você viajou, trabalhou e estudou muito. Então, quanto tempo real você dedicou aos filhos e ao esposo? Deu tudo certo? Que gracinha. Essa é uma pergunta ótima, porque eu deixei de explicar algumas coisas que podia não, já criou dúvida, não é verdade? E foi muito bom que você perguntou isso. Eu dou graças a Deus que eu posso responder de maneira correta para você, dentro do que eu prego. É que eu não contei toda a minha vida, né? Dedicação total à família, em especial aos filhos. Esse pedacinho de fora, eu não disse não. Em especial ao marido. Isso já foi um jeito de compreender errado, porque teve uma noite que eu falei só de filho. Aí eu coloquei tudo de filho. Mas a prioridade não é filho, hein? É maridão e esposinha. Foi bom esse pedacinho aqui, para esclarecer o que não ficou claro. Os filhos são maravilhosos e mãe tem essa tendência de dar preferência aos filhos ao invés de ao marido. Mas não está certo. A prioridade é o maridão e a esposinha. Agora, dedicação total não significa viver junto o tempo todo, meu benzinho, meu amorzinho, vamos ali, vamos aqui, vamos ali, não é verdade? Dedicação total é atender em todas as necessidades, é fazer tudo o que é preciso. E eu de início contei logo para vocês, que na minha casa, né, eu passo a roupa do meu maridão todinha, direitinho, eu que passo, não deixo a mocinha que me ajuda. Eu tenho uma mocinha que fica só 2 horas por dia para não gastar muito. Pois bem,
Mas, é porque também eu estou lavando banheiro, eu não aguento mais, né? Pois bem, mas eu faço tudo com muito gosto, meu maridão. E até a cama dele ele não estica. É forradinha assim. Bom, não vai brigar com a mulher porque não forra a cama pra você, hein? Que eu não gosto de contar isso não, para depois. Ah, porque a irmã Áurea faz. Para com isso, cada um é de um jeito. Mas eu deixo até o cobertorzinho virado assim, a pontinha, para ele se enfiar aí embaixo. Nunca me pediu para fazer isso. Aí é meu jeito, tem gente que não tem esse jeito. Mas eu tenho. Muito bem, pedacinho resolvido. Você, porém, em seu ministério, você viajou, trabalhou e estudou muito. Verdade parcial. Sabe por quê? Porque eu também digo para todo mundo que os anos mais importantes da educação do filho, que a mãe tem que estar presente, é de 1 a 3 anos. Não é verdade? E se quiser expandir mais, como é o certo, então é até 10 anos, a infância. Entendeu? E na adolescência vai acompanhando um pouco mais distante. E eu costumo dizer na rádio e na televisão que quando os filhos são adolescentes, os pais, presta atenção, hein? Porque essa pergunta é muito boa. Os pais devem acompanhar cada vez mais distante, dando espaço para o filho, até que chega aos 20 anos e ele então já está preparado para fazer suas próprias escolhas, com menos erros e com mais acertos. É isso que eu ensino. Agora eu queria dizer para vocês, a pessoa que escreveu não sabia, e foi bom que fez a pergunta, que eu queria realmente trabalhar quando meus filhos eram pequenos, sem que contar humildemente meu erro. Eu queria trabalhar, eu sempre sonhei com a sala de aula, eu era menina, a minha casa era pobre, tinha uns bancos, e eu olhava os bancos da minha fantasia, estava cheio de menino, e eu na frente dando aula, dizendo a maior besteira, mas era professora, eu menina. E eu cresci com vontade de ser professora. Mas meu marido sempre ganhou muito bem, e ele achava que a mulher dele não trabalhava fora. Então, eu queria dar aula, mas ele nunca deixou. Era para ficar em casa, para cuidar da filharada, que eram 4. Compreendeu? Então eu não trabalhei fora, meu amigo, ou minha amiga, não sei quem é, que fez a pergunta. Não porque eu fosse assim, a mulher, muito certinha. Eu não sabia do que eu sei hoje. Eu me casei com 17, com 18 tinha o Costa Júnior. O que é que eu sabia? Ele chorava de noite, eu chorava do outro lado, ele e eu. Porque eu não sabia. Ai, que desespero, morrendo de sono, e o menino chorando, eu com a cabeça do berço e morrendo de sono. Entendeu? Mas meu marido disse, não, vai ficar em casa cuidando dos filhos. E eu fiquei em casa cuidando dos filhos. Sabe quando eu comecei trabalhando? Quando um dia, uma filha minha, eu morava na cidade de Fortaleza, e não tinha escola de ginásio adventista. Para os filhos. Ih, tem celular ligado. Então, obrigada. Eu coloquei num colégio batista, perto da minha casa, era um dos grandes colégios da cidade. E meus filhos frequentaram o colégio batista. Eu levava e trazia. E um dia uma filha minha chegou em casa e disse, mamãe, é pecado beber licor? Já tinha 12 anos. E eu não queria mais saber se era pecado beber licor. Eu olhei para minha filha e disse, você bebeu licor? Essa eu não bebi, mamãe. Mas a minha amiga ficou tão surpresa, porque eu nunca tinha provado licor. E colocou numa tacinha pequenininha, um pouquinho de licor, numa bandejinha de prata, e colocou perto de mim e disse, experimenta, para você ver como é gostoso licor. E eu achei tão cheiroso. Eu digo, mas você bebeu licor? Ela disse, não, mas eu falei bem calma, porque eu não adiantava me assustar. Se bebeu, já bebeu, né? Bebeu licor? Ela disse, não, não bebi, mas achei muito cheiroso o licor. Naquele momento eu disse, tenho que sair de Fortaleza. Não tem colégio para meus filhos. Eu não vou perder minha filha. Dizer para ela, não beba licor, não faça isso, não faz aquilo, não vai para a tertúlia, não vai para a festa, não vai para isso, não vai para nada onde todas as colegas vão e fazem. Eu tenho que colocá-la num ambiente que tenha a mesma filosofia que eu tenho, para não perder meus filhos para Deus. E eu não contei para vocês ainda o que eu fiz. Meu marido chegou de viagem e disse, quero morar no ENA. Ele disse, você ficou louca? Eu disse, não. Que a gente vivia bem. A moradia era boa. E não precisa contar as besteiras do resto, que isso não é muita coisa, não é a coisa mais importante da vida. Mas eu vivia com muito conforto. Na cidade de Fortaleza. Ele disse, bom, para mim tanto faz. Viagem para todo lado, qualquer lugar que você quiser ir, a gente vai. Quando eu voltar da viagem, eu vou para casa. Eu disse, eu quero ir para o ENA. Vendi tudo que tinha na cidade de Fortaleza para construir uma casa no ENA. Foi uma história muito difícil. E como era muito longe, eu tinha noção de casa mais bonita, o dinheiro acabou, porque era tudo longe e era muito caro. E eu me meti em empréstimo.
E depois, o dinheiro que a gente tinha era só para pagar os juros. Eu não podia pagar as contas. Para dar aos meus filhos uma educação cristã. Sem trabalhar fora. Isso é uma história longa, depois tive que vender a casa, perder tudo, para pagar o que devia. E foi quando eu comecei trabalhando. Porque a situação ficou difícil e Nosso Senhor pegou meu marido e deu uma chicotadinha. Agora você precisa da ajuda dela. Foi de leve. E ele me deixou começar a estudar. Porque eu só tinha o ginásio. Entendeu? Porque ele caiu na necessidade financeira. Vendemos a casa. Naquele momento o colégio me convidou para ser preceptora. Então eu morava com minhas filhas, com meus 4 filhos, compreendeu? Eu estava dentro de casa, eu atendia as moças do internato, minhas filhas estavam todas comigo. E eu estudei à noite. Mas eu não estudei na primeira década de vida dos meus 4 filhos. Eu não trabalhei e eu não viajei. Eu não fazia nada a não ser cuidar da minha casa. Pela graça de Deus, porque eu não tenho mérito nisso. E pela fibra do meu marido, que não me deixou trabalhar. Mas isso aqui não é verdade. É uma verdade parcial. Compreendeu? Então eu trabalhava dentro do colégio como professora, perto da minha família. Ali meus filhos jovens tinham jogos, voleibol, tinha quadra, sábado à noite, tinha semana de oração, todo mundo orando com as mãos juntas, tinha piscina, tinha excursão do coral, tinha passeios do colégio, e eles como jovens cresceram na idade que precisavam de amigos, num ambiente cristão, com a minha presença. Foi isso que Deus fez por mim. Quando eu saí dali, meus filhos já estavam longe, né? Já estavam adultos, foram para o internato. Quando eu fui para o Rio de Janeiro como departamental, e as minhas filhas estavam no internato, a outra estava casada, e o meu filho já estava longe. Aí eu comecei a viajar, e aí eu comecei a pregar, e aí comecei a trabalhar de verdade. Graças a Deus. E eu não tenho do que me arrepender, compreende? Porque Deus fez por mim o que eu não sabia. Eu não sabia que tinha que ser assim certinho. Imagine se eu soubesse e tivesse feito. Eu estava com a cara desse tamanho agora. Mas louvado seja Deus. Que eu posso dizer para você a história que eu estou contando. Não sei se você, quem teria coragem de largar tudo. Eu tinha muito conforto. E lá eu caía na lama. Não tinha mais carro, não tinha mais nada. Entendeu? Por amor à educação dos meus filhos. E eu fui para o ENA por isso. Compreendeu? E nunca me arrependi. Nunca. A vida não foi fácil lá, mas nunca me arrependi. Então, a pergunta final é: quanto tempo real você dedicou aos filhos e ao esposo? Eu dei o meu tempo real total, na idade que eles precisavam. O meu marido sempre viajou muito, sempre. Tem 2 anos que ele parou de trabalhar. E eu também parei de trabalhar como assalariada. Eu passo a semana dentro de casa com o meu maridão. Hoje é assim. Ele me deixa sair no sábado. Eu vou de manhã e volto de noite. E quando é mais longe, eu vou na sexta, mas no domingo estou em casa. E nós temos uma filha que mora perto da minha casa. Por um dia, na época de hoje, está errado? Não. Ele é feliz, me valoriza demais. E por falar nisso, ele me perguntou se eu disse para vocês de manhã que ele me deu o recado para dizer para vocês que ele estaria espiritualmente presente aqui, nas reuniões de hoje. Eu estou cumprindo minha tarefa agora de tarde. É assim que meu marido é. Extremamente. E me motiva a estudar. Eu agradeço a ele tudo que eu fiz na vida, tudo que eu estudei. Tudo. Porque ele faz isso por mim. Eu acho que eu posso falar. Tá bom? Mas é bom perguntar, porque isso podia ficar como dúvida, não é? Assim ficou esclarecido. Seria bom a filhinha ver o papai nu? Não. Não seria bom, não. Para que tem que ver nu? Para quê? Tem que pensar tudo por quê? Eu não já falei que tudo tem um objetivo? O objetivo é o quê? Ver nu para quê? Não precisa. Não tem necessidade disso. E a Bíblia fala sobre isso, você sabe, né? Caim viu o pai nu, começou a rir dele. Eu tenho um neto que fez um negócio desse, não com ninguém da família. Mas um neto meu, com outro primo, estava sentado num quarto na minha casa, com aquele livro, A Vida Começa Assim, da Casa Publicadora. E tem o passarinho, tem o ovinho, começa com aquelas coisas, né? Aí tem uma página que tem um homem e uma mulher nus,
no livro da Casa Comunicadora Brasileira. Mostrar, né? A sexualidade. Pois meus lindos netos, meus santinhos, meus queridinhos, estava lá na página do homem e da mulher nua, dando risada, com o dedo em cima daqui, dedo em cima dali, do homem e da mulher, né? Lá no lugar da sexualidade. E dando risada aos sem vergonha dos meus netos. Apontando com o dedo e dando risada. Quando eu passei sem querer, eu vi. Eu digo, fiz que não vi. Eu disse, mas o que é isso, esse menino? Tem jeito de uma coisa dessa? Dando risada, porque tá vendo o homem nua, a mulher nua. Aí eu disse, não, eu tenho que ir lá. Aí eu voltei. Quando eu fui entrando no quarto, fecharam o livro. Então santidade não era, né? Porque se fosse santidade, não ia fechar o livro. Era sem vergonhice mesmo. Entendeu? Quando eu entrei, fecharam o livro. Eu disse, vocês estão olhando o que? Eu estava voltando aqui. Eles foram olhar o livro juntos. Sentei com eles. Para olhar o livro. Aí fui de folha em folha, passarinho, não sei o quê, pintinho, não sei o quê. Aí chegou no homem nu. Eu digo, olha, um homem nu e uma mulher nua. Eles começaram a rir. Ele disse, por que tá rindo? Qual é o problema? É um homem nu e uma mulher nua? Daqui a pouco não tinha mais graça, foi ficando sério. Quem fez isso? Eu perguntei. Olhou assim, eu disse, fala quem fez. Foi Deus. Foi Deus que fez assim. Não tem por que rir. Deus fez assim, o homem e a mulher. Acabou isso. Então, não precisa estar vendo o corpo do pai e da mãe. Tem gente que tem um negócio, intimidade. Meu Deus, tanta invencionice que eu fico assim, por que tem que estar comigo? Dentro da banheira, dentro do chuveiro, tudo nu, que bagaceira é essa? A Bíblia conta que Caim não, Cão, filho de Noé. Cão é o nome certo, não é de cachorro, não. Aí, Cão, além de olhar o pai nu, que bebeu o pobrezinho do Noé, né? É porque a uva embriaga. Sabia disso? Não precisa nem ter álcool. Uma vez eu comi tanta uva lá no Rio Grande do Sul que eu fiquei bem tonta. Digo, que negócio é esse? Parei, a uva doce, você quanto mais come, mais quer comer. E fui ficando meio tonta, eu digo, para com isso. Entendeu? Aí, lá, coitadinho, né? E aí caiu na risada, rindo do pai nu. Foi amaldiçoado. Sabe, queridos, tudo que a gente faz na vida tem um objetivo. A família pode ser íntima com respeito, com distância. Cada qual no seu papel. Um pai não é um coleguinha. Não é fala bicho. Não. Pai é uma autoridade. Não precisa ficar, cuidado, eu sou autoridade. Não, você é um amigo também. Mas não precisa essa exposição. Vai chegar o tempo que ele vai ver o corpinho dele assim. Né? E você pode até ensinar, olha, você está ficando com 11 anos, ou a menina, né? Seu corpo vai começar a mudar, vai criar pelos aqui, a cintura vai afinar, a sua voz vai engrossar, vai aparecer pelo no rosto, entendeu? Tem que orientar o filho na hora certa. Mas para tá vendo? Não precisa. Vamos lá. Fale um pouco sobre o comportamento do casal em relação às amizades. Às vezes queremos ser zelosos, mas até onde é zelo e onde começa o ciúme? Tem relação ao sexo, em relação ao sexo oposto. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tem marido ou tem mulher que o marido ou a esposa não pode nem conversar com a pessoa do sexo oposto. É isso que ela quis dizer aqui, ou ele, não sei. O comportamento do casal em relação às amizades. Aí, em vez de ser ciúme, é zelo. Eu vou dizer o que eu penso sobre esse negócio de amizade com o sexo oposto. Tá bom? Eu tenho certeza que tem de haver um limite. E nenhuma pessoa deveria chegar no limite com o sexo oposto. Tá certo? Porque na família, a intimidade é total. Marido e mulher é total. Com respeito, mas é total. Mas com uma pessoa fora do marido e da esposa, é arriscado. A igreja adventista está generalizando muito, aproveitando para dar um toque naquilo que eu falei de manhã, generalizando muito beijo entre pessoas adultas do sexo oposto. É muito comum. Mas eu acho um tanto perigoso. Sabe por quê? Porque de repente você dá um beijo com a maior simplicidade. Mas você não sabe o que se passa na cabeça da pessoa que está do lado. Que está recebendo o beijo. Você não sabe a reação, porque a reação de cada pessoa
com relação a esse comportamento varia de pessoa para pessoa. Então, a orientação é prudência. Um aperto de mão, um cumprimento distinto, compreende? Só. Eu conheço um rapaz adventista que, a meu ver, era sem vergonha. Mas ele não aparenta ser sem vergonha. Quer dizer, ele aparenta, mas ele faz de conta que não é. Então, irmãos, ele tem o costume de abraçar as mocinhas, sabe? Então ele chega perto, ele é casado. Ele chega perto e beija e abraça assim. Não abraça de corpo inteiro, é claro. Mas abraça daqui para cima, encostando assim. O corpo daqui para baixo fica um pouco longe. Mas abraça assim, beija. Mas acontece que ele beija e tem um negócio de alisar o cabelo da mocinha, sabe como é? Alisar o cabelo, tudo santo, na maior santidade. Quer dizer, Deus me perdoe. Então, e depois ele fica conversando com cara de besta, com a mãozinha, aquela mãozinha sem vergonha, nas costas da mocinha. Sabe como é? Tocando assim, e conversando, e sorrindo. Não está acontecendo nada. Agora, o que está se passando dentro do corpo dele, você não sabe. Você não sabe. E a mocinha está lá, né? Junto daquele cara, que é adventista, pelo menos de capa, né? E com a mãozinha lá na mocinha. E de vez em quando faz isso aqui e ali. E fica um tempão assim. Por que essa mocinha deixa? Não é bonito isso. Por que um homem tem que cumprimentar uma moça com toda delicadeza e ficar com a mãozinha tocando atrás? Não é pai dela. Não é marido, não é nada. Por que tem que ficar com a mão atrás? Aquela mãozinha assim, não está alisando, está só lá. Mas aí o gostinho do toque, sabe como é? Não deve. Não deve não é à toa, porque eu não digo palavras só não. Porque é perigoso. Você sabe que a natureza humana, ela é frágil. E esse assunto de sexo é uma coisa muito perigosa. Eu já vi muitos deslizes por um começo assim. Muito fracasso. E a nossa igreja está ficando cada vez mais cheia de adultério, com histórias horríveis. Aí dentro da igreja, aqui eu não sei, não conheço vocês. Mas que existe, existe. Por quê? Porque os limites não são respeitados. Então, uma esposa que se preza, ela conversa com qualquer homem. Eu não creio que precisa ter ciúme disso. Mas é sempre com uma certa distância bonita. E um homem que se preza, ele pode tratar bem qualquer mulher, mas não precisa se aproximar. Irmãos, eu conheço um pastor, é adventista. Esse pastor, irmão, ele é de um jeito que ele está falando com uma mulher, ele chega tão perto que você, com um pouco de exagero, né? Sente quase o coração dele batendo. Tão perto ele fica. Irmãos, e se você estiver perto desse pastor, digamos, uma mulher está aqui, e ele está aqui, ó, bem aqui, e que não sei o que, conversando assim na maior santidade, cara de santo, e aqui, conversando. Aí a pessoa se incomoda um pouco, aí dá um passinho para trás, aí tal, tudo bem, pastor, e tal, vai se afastando assim devagarzinho, né? Na medida que a pessoa vai se afastando devagarzinho, ele vai também, chegando perto, entendeu? Com cara de bobo, e conversando. E a pessoa vai se afastando, né? E vai chegando perto da parede, irmão. E vai chegando, e o pastor vai chegando. E chega um ponto que ela não tem mais para onde ir, e o pastor está aqui. Não, que é isso? Por quê? Que tem que sentir a respiração para conversar. Não precisa. É perigoso, é perigoso. É brincar com fogo. Então não pode ficar no limite. Eu tenho a impressão que ele sente assim um certo prazerzinho, sabe? Sei lá o quê, não sei. E já aconteceram algumas coisas por causa disso. Então, o relacionamento com o sexo oposto tem que ser respeitoso. Tá certo? Eu não estou me referindo a ninguém aqui comigo. Porque eu compreendo que me foi demonstrado nessa igreja de atenção, de admiração. Eu compreendi. Mas existe sim um limite distante. Não precisa ser, ai que horror, fica para lá, você é mulher. Não, para com isso. Você pode cumprimentar ou dar um toque no ombro. E tudo bem, que prazer e tal, entendeu? Mas tem de haver um limite, tem de haver um cuidado. Porque está muito perigoso esse negócio desses beijinhos para lá e para cá. Não sei não. Tem uns que beijam seco, rosto com rosto. Tem uns que dá um beijo molhado no meio da história. E a pessoa que recebeu o beijo molhado não vai gritar que pega mal. Vai falar de quem? Que foi que eu fiz demais? A mentira é sua. Eu não fiz isso. Quem vai provar que o beijo foi molhado? A mulher fica... mal vista, porque falou uma coisa que não devia. Então é melhor evitar. É melhor evitar. A meu ver, na igreja, ninguém deveria dar beijinho no sexo oposto. Esse é o meu pensamento real, compreendeu?
Por mais que você admire, por mais que você aprecie, você pode dizer uma palavra, tem um aperto de mão que diz assim, valeu. É bom, entendeu? Mas esses toques físicos é para marido e mulher. Não avance não, porque é perigoso. De repente vai para casa, aqui vai mexer na cabeça. Começa assim, sem maldade. Mas fica mexendo na cabeça, daqui a pouco vem uma fantasia incrível, com aquela pessoa lá. Aí vem toda aquela cena, que a fantasia é uma coisa perigosa. E é um deleite. Um deleite sujo, mas um deleite. E a pessoa começa a fazer as imagens mais horríveis do mundo. E está adulterando para o pensamento, porque a Bíblia diz isso. Né? A Bíblia diz isso. Então, para que você vai começar a mexer com fogo? Não, é muito perigoso se queimar. Então, eu penso assim. Agora, tem ciúme que é doentio mesmo, né? Que a mulher não pode nem virar de lado. Para quem está olhando? Bom, essa pessoa teve qualquer problema na sua história de vida. Eu penso isso. Ou teve um comportamento muito ousado com as mulheres, que de repente a mulher dele não pode nem se virar para olhar para ninguém, porque aí já pensa que vai fazer o que ele fez. Isso é uma lei que se cumpre. Então o ciúme doentio deve ser exercitado do lado oposto, um cuidado, para não ficar assim maltratando o seu bem-querer, a pessoa que você ama. E há mulheres que também são assim, doentes de ciúme. Isso precisa ser corrigido, porque de fato é uma doença psicológica, viu? Mas negócio de zelo, não. Zelo é outra coisa. E cada pessoa tem que ter o seu porte para agir corretamente e merecer do seu marido, da sua esposa, toda a confiança. A cestinha fechou, tá bom? Que a gente ainda vai passar o filme. Qual é a melhor idade para namorar? Fale um pouco sobre o ciúme. O ciúme, acabei de falar. A idade para namorar perdeu quarta-feira à noite. Quem estava quarta-feira, responde aí. Qual é a melhor idade para namorar? Tá bom. A turma aqui é bom aluno demais. A idade para namorar é quando você está pensando em casar. Agora, dizer isso assim seco, sem o sermão todo que eu fiz quarta-feira, é meio assustador. A pessoa que não veio quarta-feira me escuta dizendo em 2 frases: a idade para namorar é quando está pensando em casar? Essa não concordo. O que é isso? Onde já se viu isso? Não assistiu? O culto vai ter que assistir online. Para saber o que eu disse, porque eu não falei só assim, não foi? Para chegar nesse ponto da resposta que eu estou dando à pergunta, nossa, a gente conversou muito. Foi mais de 1 hora? Só sobre namoro. Então não fica com raiva de mim porque eu estou respondendo em 2 palavras assim não, porque eu não posso fazer um discurso de 1 hora agora, senão eu não aguento. Então, fica por aí, mas está lá tudo gravado, não está não, pastor? Pronto, quem quiser vai ver lá a resposta que eu já dei quarta-feira e hoje eu resumi numa frase, viu? E a moçada concordou. Teve moçadinha que saiu tão bonitinha, estava tudo agarradinho, saindo de mãozinho dado assim, olha, foi ótimo. Eu espero que tenha terminado o namoro já, mas deixa. Agora tem uma pergunta aqui que é infalível. Nunca falei sobre esse assunto para essa pergunta não aparecer. Ela aparece em todo lugar. Eu acho que você já pergunta para ver a resposta da gente. Deve ver muita gente por aqui e todo mundo pergunta a mesma coisa, só para saber como é que cada um pensa, né? Então eu vou dizer como é que eu penso. Gostaria que falasse do prazer do sexo nas horas do sábado. Tá uma linguagem bonita, né? Alguns pensam que ter sexo sexta-noite é pecado. Quem foi que disse para essa pessoa sim ou não? Eu não estou dizendo que é pecado. Bom, eu queria dizer para vocês que a minha resposta, ela é assim. Eu falo a linguagem da minha igreja. O que a minha igreja pensa, eu tomo como a voz de Deus, tá certo? E a minha igreja, que eu saiba, não tem nada escrito sobre certo ou errado sexo sexta-feira à noite. Eu não conheço. Quando eu fui a Andrews, eu procurei, eu perguntei, eu pesquisei algum documento, porque a Associação Geral, ela faz documentos para esclarecer assuntos que são duvidosos ou que cria polêmica na igreja. Então, de vez em quando, reúnem-se os experts, aquelas pessoas que são competentes naquela área. Eles pesquisam a fundo, a irmã White, a Bíblia, tudo. Aí preparam um documento considerando isso assim, 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 considerando... Então, a igreja aconselha assim, assim, assim. Isso eu conheço muito. Esse ano saiu um documento sobre a música. Vocês leram isso na revista Adventista.
A Associação Geral se reuniu, mas que documento equilibrado. Que coisa bonita, não é verdade? Então, a nossa igreja, que é a voz de Deus na terra, você concorda comigo? Na mão de homens falhos, mas é a voz de Deus na terra, né? Ela tem o cuidado de informar a igreja assuntos polêmicos que ela considera que são importantes para dar o documento, como complemento do nosso conhecimento para nos dirigir no rumo certo. Mas, se você conhece um documento da Conferência Geral que explica ou que justifica ter relações sexuais ou não ter nas horas do sábado, por favor, mande para mim. Porque eu não tenho, eu não conheço. E já perguntei a muitos ministros dessa obra sobre isso e todos eles dizem que não tem um documento da nossa organização dizendo sim ou não. Mas eu sei que na igreja tem duas correntes. E tem uma corrente muito vigorosa. E o sábado é santo e não pode. E outro diz, mas se o sexo é santo, porque não pode no dia santo? Então, ó, quem sou eu? Se a minha igreja não se pronuncia, quem sou eu para emitir a minha opinião pessoal? Você não pode perguntar a minha opinião, porque eu não vou dizer. Eu não tenho esse direito, eu não sou autoridade. A autoridade é a igreja. Ela não diz por que eu vou dizer. Mas agora, eu posso dar para vocês um conselho. Assim, ó. Existem duas correntes teológicas, isso eu conheço. Uma corrente diz assim, não deve ter relações sexuais no sábado. Porque Moisés disse, quando ele foi preparar o povo para Monte Sinai, ele disse, não se achegue a mulher. A Bíblia tem isso. Não se achegue a mulher. Aí a corrente que acha que deve ter relações sexuais no sábado, aí diz assim, mas não foi Deus que disse. Foi Moisés. Deus disse que preparasse o povo para o encontro com ele. Aí Moisés acrescentou, não se achegue a mulher. Você encontra isso na Bíblia, não são palavras minhas. Não se achegue a mulher. Aí essa corrente aqui diz, mas Moisés era um profeta de Deus. E se ele disse que não era para se achegar à mulher, ele como profeta, era porque não era para fazer. Aí essa corrente que é a favor, diz assim, mas os profetas muitas vezes falavam as próprias palavras. Por exemplo, quando Davi perguntou a Natã, o profeta, devo construir um templo para Deus? Natã disse, deve. Deus aprova. Você deve construir um templo para o Senhor, pela sua dedicação. Coisas assim. Não é nessa palavra, nessa linguagem. Quando Natã saiu pelo degrau do palácio, que foi saindo, Deus disse, volte. Diga para Davi que ele não vai construir o templo. Quem vai construir é o filho dele, é Salomão. Então essa corrente daqui diz assim, o profeta muitas vezes falava a própria palavra, e não a palavra de Deus. E está provado na Bíblia que era assim. Ninguém se irrite comigo. Eu não estou dizendo sim nem não, e não vou dizer. Mas aí como é que fica? Se um quer, diz que é santo. E o outro não quer, porque diz que não pode, porque o sábado é santo. Vai brigar? Vai forçar? Eu vim aqui para ajudar vocês. Eu tenho que dizer alguma coisa. Sabe o que eu digo? Eu digo assim, ó, não tem nada documentado dizendo que sim ou não é verdade? Mas na sua casa tem esse problema. Porque tem mulher, abrindo só um parênteses, tem mulher que, eu vou te contar, fecha o vidro aí, viu, maridão? Porque eu vou falar aqui para minhas amigas. Tem mulher que inventa, porque não gosta muito do sexo, aí inventa uma tal de uma dor de cabeça. Hoje não, eu estou com dor de cabeça, mas não pode mentir, mulher. Se não é dor de cabeça, você não precisa dizer que é dor de cabeça só para não ter uma relação sexual com seu marido. O marido fica morrendo de raiva, irritado da vida. Vai fazer o quê? A mulher está com dor de cabeça? Ou então inventa que está cansada. Às vezes está cansada mesmo, né? E o maridão está lá, querendo ter um negocinho, uma coisinha boa, um negócio lá. E não tem, porque a mulher está cansada, passa o dia com a criançada. E todo dia tem uma história para inventar e o maridão vai ficando lá assim. E agora como é que fica? Então, mulher, tem esse tipo de mulher, e eu não estou criticando a mulher que é assim, não, porque se tem uma pergunta aqui, por que as mulheres têm isso, eu explico, se não tiver, fica para a próxima vez que me chamar a Dallas. Pois bem, mas tem mulher que dá graças a Deus quando chega a sexta-feira de noite, que é pecado, né? E ela, então, um dia a menos na história da sexualidade da família. Aí, ó, graças a Deus que hoje é sábado, e eu posso descansar sem esse negócio de sexo. Também não está certo.
Agora, maridão, eu vou dar um conselho para você. Se por acaso na sua casa acontece assim, né? Um acha que não é pecado. Pode ter relações sexuais, porque o sexo é santo igual o sábado. E tem outro que diz, não, tem 6 dias para isso. Por que tem que fazer no 7º? Tem que dedicar para Deus. Bom, digamos que é a sua mulher que pensa assim, não, marido, negócio de sexo no sábado não dá certo. Não briga, marido, não briga. Deixa pra lá. É só um dia. Amanhã de noite pode. Então você espera só um pouquinho, você aguenta firme? Amanhã, pronto, está tudo resolvido. Não é melhor do que ficar porque você está mentindo, porque já se viu, você não tem dor de cabeça nenhuma, você está querendo infernizar meu juízo, que você é uma mulher chata e que não me aceita como marido, e a papapá. Acabou a felicidade do casamento por causa de uma noite de sexta-feira pro sábado. Então eu aconselho assim, respeito, tá certo? Respeite a opinião. Nunca pense que o seu marido está mentindo ou que a sua esposa está mentindo. Não pense. Pode ser até mentira, mas o problema é dele com Deus. Não é você que vai julgar, dizer que é mentira. Mas já se viu a pessoa dizer isso do outro? Não, nem pense nisso. Acredite. Se for mentira, azar da pessoa. Tá bom, meu bem, eu vou respeitar. Você acha que não é bom, que é pecado, que não é bom fazer no sábado? Tudo bem, minha linda, o meu lindão. Amanhã de noite a gente volta a conversar, tá bom? Então, um beijinho, boa noite, santo, vai dormir santo. Tá certo? Agora, quando os dois concordam de sim ou de não, aí tá fácil, né? Se podem, vai lá e faz uma oração, conversa com Deus e, né, tem aquele gozo maravilhoso que Satanás jamais daria para homem nenhum, não é verdade? O gozo da sexualidade, Satanás não daria um deleite desse para homem nenhum, porque ele é mau. É claro que foi Deus que deu, para ser usado com seriedade, tudo certo, mas com respeito no casamento. Para que brigar por causa disso, né? Se um não gosta, espera. Agora também, mulherzinha, se todo dia você inventa uma desculpa, aí a gente tem que conversar numa consulta particular. Só nós duas. Na outra vez que eu vier. Natal é um feriado pagão, porque ninguém sabe quando Jesus nasceu. A gente deve celebrar? Que pergunta ótima. Você sabia que eu fiz um programa na televisão adventista? Sua Casa é um Lar, que é o programa que eu tenho na TV? E quando chegou perto do Natal, eu aí fui explicar todos os símbolos e mostrar que a família deve se reunir e deve mostrar para a família por que isso, por que luzes, por que árvore de Natal, por que presente, por que ceia. Expliquei tudo na televisão adventista. Depois eu recebi um e-mail, parecido com esse, só que maior. Metendo pau no que eu falei. Meu filho era o diretor da televisão, né? E eu era uma das palestrantes. Ele recebeu a carta, né? Aí disse, mamãe, responda essa carta. Eu respondi. Porque ele foi mais enfático. Ele disse que o perigo da nação de Israel foi porque seguiu os costumes pagãos. E por isso se afastou de Deus. Não, os símbolos. Ele falava dos símbolos, né? Aí eu pedi com muito jeito, na minha resposta, com muita atenção, né? Pedi desculpa de discordar dele. Porque o povo de Israel era o povo que mais tinha símbolos para pregar o Evangelho. Não é verdade? Tudo o que tinha no santuário era símbolo só de uma coisa, Cristo. O boi que matava representava Cristo. O bode que matava representava Cristo. O cordeiro que matava representava... Até a serpente do deserto representou a Cristo. Pode ser que represente Satanás? O pão da preposição lá dentro do santuário representava Cristo, o pão da vida. A luz acesa dia e noite representava Cristo. Eu saí mostrando para ele na carta os símbolos, o incenso, que era o símbolo da oração dos santos. Então eu falei tudo mostrando para ele o valor dos símbolos para a compreensão de uma mensagem. Então, realmente não foi no paganismo que surgiu a lembrança do Natal. Foi na religião cristã. Eu tenho um livro que fala sobre isso. E nós não sabemos de fato o dia que Jesus nasceu. Como ninguém sabe o dia que Jesus morreu. E a gente comemora a Semana Santa depois de 40 dias do Carnaval. É ou não é? A gente comemora a Semana Santa, a Semana do Calvário. E vamos levar a gente a Cristo. Aproveita a mensagem da cruz, que todo o cristianismo está voltado, para trazer o povo para Deus. Jesus fez isso até com uma parábola falsa. Do rico e do Lázaro, lembra? O rico estava lá sofrendo no inferno queimado. Isso não existe, a Bíblia não fala disso.
Mas Jesus contou essa parábola. E eu tinha maior confusão com isso. Não vou explicar agora porque não é meu assunto. Mas você lê em parábola de Jesus que você encontra a explicação. Compreendeu? Jesus usou uma coisa falsa para mostrar uma verdade. Tem os profetas que os sigam. Como quem diz, você fariseu, você publicano, você teve os profetas todos, nasceu todo mundo nessa nação, foram todos judeus e deu todas as mensagens. E está tudo escrito aí nos rolos. Siga! Compreendeu? Então, usar símbolos para dar uma mensagem é uma coisa muito significativa. E já que isso nasceu do cristianismo, inclusive o hino Tudo é Paz, também nasceu do cristianismo, entendeu? Inclusive colocar as luzes, inclusive colocar uma árvore, tudo. Nasceu não com adventista, mas com cristianismo. Cristianismo, sim. Então, na minha família, quando eles vêm para o Natal, a gente tem uma repetição de assunto. Por quê? A Bíblia diz, quando você falar com seus filhos, você diz caminhando, diz andando, diz levantando e diz deitando. E diz de novo e diz de novo. Você tem que dizer sempre para fixar aquilo que você quer. Para que o Natal não seja um puro formalismo. Para que não seja um momento de correria louca, todo mundo exausto, chega em casa cansado, com a mão cheia de pacote, e aquela correria de gente na rua, e para lá e para cá, e chega em casa, o Natal. E o Natal é o quê? É comer e beber. Aí não. Assim como o sábado, lindos. Eu não sei como é que vocês guardam o sábado aqui, mas lá no Brasil, a religião do sábado está só o miolo do sábado guardado. Você vai numa casa, meu lindo, na hora do pôr do sol, tá todo mundo ainda tomando banho, lavando a cabeça, fazendo a comida, terminando o tempero, vindo do supermercado correndo com a sacola, entendeu? E já começou o sábado. E aí, pode? Ou não? Ou não tem importância isso? Estamos acabando os nossos princípios. Porque o Senhor Deus, quando Ele diz uma coisa, é aquilo que Ele disse. E o início do sábado é quando, lindos, fala para mim? No pôr do sol. Eu espero em Deus que toda esta igreja esteja reunida, cada qual na sua casa, no pôr do sol, para começar a celebração do sábado. Quando a minha família vai lá em casa, na quinta-feira, ficam vários dias, eu digo, amanhã é sexta. Toda vez que eles vão, eu digo a mesma coisa. Eu espero 3 horas, não vejo mais nem o chuveiro aberto. É tudo adulto. Barba, né? Por favor. E o pôr do sol no verão é sempre muito tarde, porque é a hora de verão, o sol se põe mais tarde. Mas é a coisa mais linda da minha casa. Eu não preciso falar. Nem dizer, já tomou banho? Vou dizer isso para um adulto. Enche a paciência. Mas você vê todo mundo. Claro que 3 horas não. Mas você vê todo mundo, o banheiro, o chuveiro, tudo ocupado, todo mundo se arrumando, e se põe roupa bonitinha para o sábado, e o dia está claro, ele diz, Flavinha, olha o sol, eu digo, ótimo. A irmã White diz que a gente tem que começar a cantar 15 minutos antes do pôr do sol. Você está fazendo isso? Por que não faz? Não é da Bíblia? Nossa religião está ficando um pouco difícil. Assim é com o Natal. Se a gente não tomar cuidado, fica mesmo bagunçado. Fica na pura formalidade, como é a formalidade a guarda do sábado, como é a formalidade de ir para a igreja, que todo mundo conversa, todo mundo caminha para lá e para cá e todo mundo ri. Nós não somos povo da formalidade. Nós somos povo de uma religião concreta. Eu já fiz uma série na televisão sobre adoração. O que é adoração? Estou preocupada com a minha igreja. Nós temos que seguir nos princípios de Deus. Assim é com o Natal. Eu ponho uma árvore na minha casa, tá certo? Enfeito bem bonitinha, cheia de luzinhas, faço uma ceia muito da gostosa, e a gente troca presentes, e a gente ainda põe um Papai Noel com um saco para dizer que é presente. Quando todo mundo senta na noite de Natal, que a gente vai fazer o culto no pôr do sol, porque o povo do mundo festeja o Natal à meia-noite, porque acredita que o dia termina à meia-noite. E a gente nem faz meia-noite, nem faz no pôr do sol, para qualquer hora. Que doidice! Não segue nem o catolicismo. Faz qualquer coisa. O pôr do sol do Natal pode ser qualquer dia da semana. O início do Natal, do dia do Natal, começa no pôr do sol na minha casa. É o culto da celebração do dia que Jesus nasceu. Qualquer dia. Mas assim como a gente celebra o Calvário, num dia que também não foi o Calvário, por que a gente não pode celebrar o dia que Deus mandou à terra o mais rico de todos os presentes? Que mistério! Uma criancinha que é um Deus! Por que não?
Por que não para pensar nisso de forma especial? Como a gente pensa que foi pregado na cruz, tem a coroa de espinho na cabeça, não sei o quê. Isso pode. Mas o outro dia do nascimento não pode se alegrar. Só tem que chorar na crucifixão? Não. Pode se alegrar, sim. Não sabe o dia, é verdade. Mas pode celebrar. Você vai lembrar que foi um presente de Deus. E eu repito, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Nós estamos aproveitando o ensejo, quando todo mundo está voltado para esta data, como uma data do nascimento de Cristo, para agradecermos a Deus, para comemorarmos a felicidade de tê-lo como nosso Salvador. E aí repito todo que eu digo todo ano. Por que que a gente pega um cipreste e coloca como árvore? Por que não coloca um galho de mangueira? A gente está fazendo as coisas assim como máquina, sabe como é? Ele já sabe a resposta, porque eu digo todo ano a mesma coisa, de 2 em 2 anos. Por que um cipreste? Sabe por quê? Porque a origem dos festejos do Natal começou no hemisfério norte. Aqui, ó, na metade do mundo. Estados Unidos, Europa, começou para cima. E em dezembro é o tempo do frio no hemisfério norte. Para nós é verão. Mas aqui é frio. Todas as árvores estão desfolhadas, menos o cipreste. É por isso que a gente põe o cipreste. Porque aquela árvore representa Cristo, que é a nossa esperança. É um verde que fica no mundo quebrado, todo branco. Lá a gente não tem neve. E nem gosto, mas isso é outra coisa. Pois bem, mas... antigamente colocava até um algodãozinho, coisa horrível. Pois bem, mas essa árvore representa Cristo, que no hemisfério norte todas as árvores estão secas, caiu tudo, áridas, é inverno no mundo, está quebrado o nosso mundo, o inverno quebra, acaba com tudo, toda beleza, todo colorido, é só branco, é o inverno do mundo, mas a gente tem uma árvore que o Senhor diz, mesmo com o mundo quebrado, mantenha a sua esperança de fé, porque eu vim para redimir tudo isso. Essa é a mensagem. Mensagem da árvore. Por que a luzinha? Antigamente não era luz elétrica, era vela, porque não tinha luz elétrica. Por que coloca a luz na árvore? Por que não coloca em qualquer lugar? Porque a luz também representa Cristo, que é a luz do mundo. É igual no santuário, só que é outro testamento, né? É outro período. Por que o presente? Por que a gente troca presente em família? Porque Jesus Cristo é o presente do mundo. Que grande presente. E não só isso. Quando Jesus nasceu, os reis magos vieram de longe com presentes caríssimos para dar para o menino. E aí eu lembro que o maior presente que nós podemos dar para Jesus Cristo é a nossa vida. Trocamos entre nós pela alegria da salvação. Mas o presente, mesmo que Jesus quer, é a sua vida, é o seu coração. Vamos aproveitar o presente do céu para darmos o nosso presente para Jesus. É isso. E a gente se abraça, a fraternidade de família. É a união da família. Porque Jesus nasceu numa família. Ele podia ter nascido de outro jeito, ou não ter nascido, ter vindo ao mundo de outra forma. Ele é o dono de tudo, ele sabe o que é que está fazendo, ele sabe o que é melhor. Mas o céu escolheu um homem e uma mulher para serem os pais na terra de um Deus. Que coisa enorme. O prestígio de uma família. Lá estava José e Maria, como os pais de Jesus. Família. É família. É dia de reunião de família. É dia de enlaçamento. É dia de festa. Jesus nasceu. Compreendeu? E tem mais. Quando você faz a ceia do Natal, você está dizendo para todo mundo que é uma confraternização, compreende? Não precisa ser meia-noite. Aliás, nem deveria ser meia-noite. Na minha casa, tudo se prepara muito cedo. Quando o sol se põe, a gente faz o culto, lembra tudo isso, louva a Deus e canta músicas de Natal que estão no inário. Então, a gente, quando fala de paganismo, a gente está falando contra toda a organização adventista. Para que colocou em Natal, se Natal é mentira? Compreende? Não é. É uma grande mensagem, é uma mensagem prática, é mais forte do que as minhas palavras, claro, porque é uma prática, como Jesus fez, mata o cordeiro, todo dia tem que matar 2 cordeiros, anos e séculos, o povo matando o cordeiro, foi o cordeiro que morreu que não acabava mais, para dizer uma coisa, o Filho de Deus vem ao mundo morrer para lhe salvar.
Mas morreu muito pombo, muita rolinha, muito cordeiro, muito boi, entendeu? Para dizer uma coisa. E por que a gente não pode, na época de Natal, dizer uma coisa? Ele veio como uma criança no seio de uma família para mostrar que a salvação é. Agora, quando você começa gastando sem poder, fazendo dívida e usando do cartão para dar de presente, porque tem que dar, porque vai ganhar, porque se não der, o outro dá e como é que fica? Aí vai quebrando o espírito. E se você chega tarde em casa, e você vai fazer a compra no momento que o 13º saiu ontem, lá no Brasil tem 13º, que é bom demais. Pois bem. Mas, vocês já viram que eu sou uma defensora em nome. Bom, então, queridos, não tem nada errado, não, tem tudo de bom, sabe? Eu ainda acho que o Natal, quando cai no domingo, vou dizer uma coisa, vocês vão se alarmar comigo, mas eu vou dizer, já comecei, né? Não deveria ter culto na igreja. Cada um tinha que fazer com a sua família, na sua casa. Isso não é da minha conta, por isso que eu me arrependi no meio da conversa. Faz a festinha do Natal na igreja, um sábado antes, as crianças cantam pequeninas, campanhas, tudo aquilo lá, faz a festinha e o povo comemora, mas a igreja deveria ser instruída a ter a sua festinha coloquial dentro da sua casa. Bom, por favor, não me critiquem e nem digam que agora vai fechar a igreja no domingo, porque se o pastor não pensa igual a mim, você vai obedecer a ele, que eu não mando aqui, nem é da minha conta. Compreendeu? Mas é assim que tem que ser. Por exemplo, se cair no sábado, eu vou para a igreja, claro. Né? Eu vou para a igreja. Mas a festinha deve ser em casa. Bonito, todo mundo junto, bem bonitinho, cedo. Ninguém está correndo. Eu mesmo não vou fazer, porque eu já estou levando até o livrinho daqui, falta 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Entendeu? Vou fazendo devagarinho. Negócio de última hora, comprando isso e aquilo na loja e me cansando. Isso não é espírito de Natal, não. Isso não é espírito. A gente tem que manter o espírito, porque sem o espírito o resto não vale nada. Tudo que você faz tem espírito. Eu me incomodo muito quando eu vejo igreja conversando. Eu me incomodo muito. Onde eu vou, eu me incomodo muito. No púlpito conversando. Que tanto assunto é esse? Tem gente que se encosta assim em mim, para ser agradável, eu entendo. Para ser amigo, no púlpito, para conversar. Ai, meu Deus, dá-me paciência, porque né, sem paciência ninguém entra no céu. Porque não pode fazer isso dentro da igreja. A gente faz um monte de coisa errada, agora é paganismo. Não, não é paganismo, não. A gente deve celebrar o Natal, sim, com toda a santidade, que é não conformas, apenas formalismos. Tem que explicar para os filhos o sim Papai Noel. Por que Papai Noel? Papai Noel é a história de um homem que chamava-se São Nicolau. São não é de santo, é de Senhor. São Marcos, sabe? Antigamente chamava-se as pessoas de a abreviatura de Senhor era São, como o Sir desse povo aqui, compreendeu? Então, é assim. Então, São Nicolau, o senhor Nicolau, era um homem que deixou uma fortuna para o filho, morreu. O filho ficou riquíssimo. Então, o filho viu um jovem que queria estudar, mas não tinha dinheiro. Aí o que ele fez? Ele pegou um saco cheio de moedas de ouro que ele tinha, e quando foi de noite que aquele vizinho estava dormindo, ele jogou pela janela. O saco de ouro, o rapazinho nunca soube quem colocou o saco de ouro para ele, para estudar. Então daí começou a história de Santos Clau, como chamam, né? Por quê? Porque é o exemplo, Papai Noel é o exemplo, o símbolo da generosidade. Pega a mensagem. Mais do que isso. Por que roupa vermelha? Porque nesse país, quando fica tudo branco, se você usar branco também, vão confundir você com a neve, você vai ser atropelado? Pode notar. Agora que está mudando, mas antigamente todo mundo usava só roupa muito viva, para fazer contraste com a neve, porque era perigoso mesmo. Agora tem outras coisas, né? Mas, então, a roupa vermelha é por isso, porque é a época de Natal, e tem neve, então o bom do velhinho que ajuda quem precisa tá de roupa vermelha, como com bota, tudo isso vocês usam aqui na época do Natal por causa do frio. Ainda põe uma bolha na cabeça também, que o Papai Noel é vermelho. Então faz sentido. E depois sabe o que mais no Papai Noel? O entrelaçamento do velhinho com a criança. Que hoje em dia o velho não é respeitado. As crianças debocham, as crianças não respeitam, as crianças não cedem a vez para um velho, porque não é educado em casa. Então a mensagem do Papai Noel é bonita, é generosidade, é bondade, é ajudar os outros e é fazer a amizade do velho com a criança. Na minha família, bom, não precisava dizer isso, mas também não é nada demais. Eu sempre tenho pelo menos uma cesta de Natal ou algumas
para distribuir com alguém mais necessitado. Compreendeu? Eu não acho que é só a minha família que tem que ter as coisas. E geralmente essa cesta que eu mando tem as coisas que eu sei que aquela pessoa não tem na diária. É um cacho de uva, é uma garrafa de suco de uva, é um bolo que muito pobre no meu país não tem para comer no Natal. Entendeu? Coisas assim, na cesta. Claro que alguma coisa de utilidade também. Eu me lembro de uma vez que minha família foi na minha casa no Ena e eu disse, olha, na véspera de Natal, todo mundo em Belém de Maria, cada qual numa rua, para entregar uma cesta numa casa qualquer. Bate na porta, porque lá naquela região o povo é realmente muito pobre. E canta e ora com essa família. Mas mamãe, eu digo, vamos fazer isso. E saiu todo mundo, cada qual com uma caixa na mão, com todas as comidinhas dentro, entendeu? Para manter o espírito do Natal. A gente tem que fazer essas coisas. Fica esperando pela igreja. Então, quando tinha Dorcas, a gente saía pedindo, não sei o quê, aquele trabalho estafante, para dar para todo mundo que é pobre. Tá ótimo, tá certo, é bom. Por que você particularmente não faz isso por uma pessoa necessitada, para na noite de Natal ter a sua festinha em casa, com a sua família, com a mesinha posta, uma velhinha acesa e uma coisa gostosa para comer? Por quê? Faça, para alegrar um pobre, compreende? Tudo bem que dê um presente, que dê um brinquedo, tá ótimo. Mas uma festinha. É bom festinha. Nosso Senhor gosta muito de festa. Sabia disso? Nossa, a Bíblia está cheia de festa. É muita festa na Bíblia. E eu também já gosto de festa. Ele e eu, ó, nós estamos tudo assim. É assunto que não acaba mais. Vamos ver se aqui tem repetir. Eu não falei essa, não? É errado namorar se os namorados querem casar? Não, não é errado, não. Agora, se for com 15 anos que quer casar, é péssimo. A idade é melhor para começar o namoro. Qual a idade para acabei de falar sobre isso. Qual a idade melhor para começar o namoro? Eu já disse e o resto está lá, que é para ninguém se assustar comigo. O que fazer se depois de maus tratos físicos e psicológicos você já não sente mais desejo sexual pelo seu cônjuge? Se você continua casado, sem desejo ou com desejo, tem que fazer. Entendeu? E outra coisa, esse negócio de maus tratos é muito relativo. Porque eu acho que muito maltrato pode ser evitado. É que tem mulher que não aguenta. E quer responder no pique. E vai de frente, vai como um leão. E vai assim, sabe? De peito. Para lá, e diz para lá e diz para cá. Cala a boca! Não tem maltrato. A pessoa sozinha fala, ninguém reage. Como é que vai ter? Não tem, não chega. Às vezes chega, eu sei. Mas é muito mais difícil. O problema da agressão é quando os dois ficam revidando. E um diz aqui e o outro diz ali. E um chama de cão e o outro chama de satanás. Aí chega um ponto que um dos dois, que geralmente é o homem, né? Porque não deveria fazer, aí perde o controle e vai lá e aí a desgraça é feia, né? É pior. Muito maltrato poderia ser evitado se um dos dois calasse a boca. Mas Deus chega perto e diga uma palavra para você ver o que acontece. Você é doida de dizer? Cala a boca. Para que vai falar? Porque para não ser humilhada. Ah, minha amiga, a vida é uma humilhação. E se você quiser ir para o céu, vai pelo caminho estreito, que é de humilhação. Então você aprende ali, ó, no duro, na raça. Eu sei que tem gente que não está concordando comigo, mas eu estou falando o que a Bíblia manda. Compreendeu? Se você quer me seguir, cada dia tome sua cruz. O que é cruz? Bonita aí, o romance é filosófico. Cruz. Que é isso? Cruz é um negócio pesado. Você não quer aguentar o peso, quer responder na altura, quer ser igual. Não existe negócio de igualdade no casamento. Não existe isso. Existe amor, existe simpatia, existe compreensão, existe bondade. Isso é o que deve existir no casamento. E aí quem quer fazer isso? Só quer fazer sem receber. E às vezes quando recebe, ainda vira a cara. Aí não dá. Se você for realmente humilde, seja homem ou mulher, muita confusão em casa. Muita. E se não evita, tem que ter relações sexuais. Não pode rejeitar o seu marido. Não. Eu sei que é horrível, né? Mas fazer o quê? Você fica bem quieto ou quieta na cama lá e agrada para satisfazer o outro que está precisando. É dever de casamento, o ato sexual. É dever. Agora, sábio e inteligente é quem faz desse dever um momento assim, maravilhoso, né? Aprazível, encantador. Aí sim, aí valeu. Porque antigamente, quando a mulher ficava menstruada, o homem não a tocava e hoje em dia não é mais assim? Não é mais assim, não? Tá tudo errado. Tem que ser assim. Na Bíblia que diz? E a ciência já provou o perigo do ato sexual
no período da menstruação. Quando o Senhor Jesus disse que não era para ter relações sexuais no período menstrual, é porque ele sabia que não era bom, não é uma restrição, assim, o Deus mandão, dizendo, não faça aqui e faça aqui. Não, Deus não é assim não. Quando ele diz não faça, é porque ele sabe que não é melhor. Ou do ponto de vista psicológico, ou do ponto de vista físico, ou do ponto de vista espiritual. Entendeu? Não tem que fazer todo dia. Se está menstruado, respeita o período. É melhor para a saúde dos dois. Eu não sou especialista em medicina, mas tudo aquilo que tem a ver com a felicidade conjugal me interessa. E eu especulo, eu pergunto, e eu leio, compreende? Para saber das coisas. E realmente não é saudável ato sexual no período da menstruação. Não é saudável. Evite, não faça. A irmã diz que temos que defender a verdade. Eu pergunto, nós temos que defender a verdade ou sermos representantes da verdade que é Cristo? Você tem que fazer as duas coisas na sua área. Tá certo, viu? Você é representante da verdade na área que Deus lhe determinou para representar a verdade. Ele não chamou você para representar a verdade no mundo, se for o caso. Você representa a verdade na sua casa. Se Deus só lhe deu esse âmbito. Se Ele só lhe deu esse ambiente de influência, a sua casa, ali você representa a verdade. Ali você é um santo, uma santa mulher de Deus. A sua casa é o seu campo de atração. É ali. Mas se Deus diz, você vai representar a verdade na televisão, aí você vai na televisão e fala da verdade. E se ele disser, você vai representar a verdade na classe da escola sabatina, aí na classe da escola sabatina, você representa a verdade dentro do que está estudando lá. É assim. Todos nós somos representantes da verdade. Esta é uma grande verdade. Defender a verdade na área que Deus determinou para defender. Faça isso. Vai dar certo. Nós temos que defender a verdade ou sermos representantes da verdade. Você tem que fazer as duas coisas. Defender a verdade e representar a verdade. Sempre na área determinada por Deus. George Bush não manda no Brasil. Ele não tem lá que chegar a dizer para a gente qual é a verdade lá. Não é da conta dele. Não é verdade? Então a gente representa a verdade e defende a verdade dentro da nossa jurisdição. Aqui tem uma pergunta que eu demoro para responder. Masturbação. Vou deixar por último para me animar. Para ver aqui o fim, viu? Depois eu vou naquela, que aquela aí eu vou responder bem direitinho. É certo pais não ajudarem na igreja por causa do filho, ou chegar atrasado na escola sabatina, ou na JA, porque o filho estava dormindo? É certo não ajudar na igreja quando você tem crianças pequenas para cuidar. Ou ajudar pouco, de tal maneira que não prejudique o seu campo missionário maior, que é a educação dos seus filhos. Essa é a prioridade quando se tem filhos pequenos. Guarde o fim da minha frase. Você sair porque é a obra de Deus, porque você tem que ajudar, porque você tem que fazer e deixar os filhos lá, e isso continuamente, e todo tempo, isso Deus não se agrada, porque a irmã White diz que o campo missionário prioritário dos pais é a educação dos filhos. Essa é a prioridade. Eu conheço tanto pastor do passado, agora os pastores são mais cautelosos. Mas no passado os pastores e as esposas, porque tinha que fazer pela obra de Deus, lá e largavam os filhos, e eram os meninos mais trabalhosos da igreja. E muitos perderam os filhos depois de grande. Aí fica velho, se aposenta e as lágrimas, olha, amargas no rosto. Os filhos do mundo, cadê a pregação do pastor? Não pode. O pastor via e-mail, uma relação, uma bibliografia em inglês especialmente, porque a minha maior literatura na área de família está em inglês. Como eu vim aqui estudar, eu levei uma farta bagagem nesse sentido, e então eu posso trazer. Se vocês quiserem em inglês, mas se quiserem em português, eu tenho menos, mas eu tenho sim. Eu mando para vocês, prometo, tá bom? É melhor assim. Muito obrigada e eu fico muito feliz pelo interesse que vocês têm em aprender mais, em ler, em estudar. É isso aí. Quando cumprimentamos, damos beijos no rosto, isso é costume. Qual o seu parecer sobre isso? Eu já respondi, não foi? Negócio de beijo no rosto, eu já respondi. Olha, aqui só tem 4, mais um ali, 5. Vou logo respondendo aqui para ver se sobra tempo. Defina pureza e impureza sexual na prática, com exemplos. Poderia você dar ideias práticas de como tratar
ou lidar com as causas das impurezas sexuais para que as pessoas abandonem os sintomas, que seria as impurezas sexuais? Muito bem, a pergunta muito bem feita e muito boa. Impureza sexual é tudo quanto foge à normalidade do sexo. Dizendo melhor, a perversão sexual, isto é, o uso do sexo de maneira imprópria, dizendo melhor, o uso do sexo fora do caminho natural que Deus deixou para isso. Por exemplo, sexo anal e sexo oral, não. Isso é impureza sexual também. Impureza, vou explicar por que não, que eu não sei se aqui tem a pergunta, mas vale a pena. Impureza sexual é quando você usa homem com homem, mulher com mulher. Isso é perversão do sexo, é corrupção. E tem coisa muito mais podre que eu não preciso mencionar. Isso é impureza sexual. E aqui pergunta como, na prática, tratar ou lidar com as causas das impurezas sexuais. As causas das impurezas sexuais, como tratar? Desliga a televisão. Não procura filme imoral. Se tem uma cena de sexo na televisão, vira o rosto, aperta o gatilho ali, aperta o controle remoto. Você está eliminando as causas. Na internet, em que águas você navega? O instinto animal da pessoa quer aquilo lá, aquela sujeira, aquela lama que vai estragar e dificilmente se apaga. Esse é o problema. Então elimine as causas, uma pergunta muito bem feita. E aí você não tem sintomas. Você é puro, você é pura. A pureza é quando você não se mistura com tudo isso. Você nem sabe que existe. Você não participa disso. E quando a rodinha está com uma conversa que você vê que é podre, você se afasta discretamente. Não precisa também dar uma de que vocês são maus e eu sou bons. Não é assim. Mas você se afasta discretamente daquele grupo, o grupo vai passar a lhe respeitar. Se tem uma piada picante, sem vergonha, entendeu? Você não vai nessa. Eu me lembro uma vez que eu estava esperando uma senhora que estava ganhando neném numa instituição hospitalar, e junto de mim tinha um rapaz adventista. Ele sabia que a minha amiga estava ganhando neném. Aí ele começou, com a cara de santo, a dizer, mas que coisa linda, um parto. Mas ele começou falando assim, eu digo, lá vem podridão, né? Mas vamos aguardar. É maravilhoso o parto. E eu quieto, ouvindo o rapaz. Como Deus fez aí, mete Deus no meio, que é muito pior. Como Deus fez tão lindo o parto. E eu quieto. Aí ele não se aguentou e disse assim, eu gostaria de assistir o parto. Aí quando ele disse isso, eu não podia mais ficar calado, né? Eu olhei para ele e disse, você é parteiro? Ele disse, não sou parteiro. Eu digo, mas é ginecologista. Eu sabia que não era. Não, que isso, não sou professora. Eu digo, mas você é obstetra? Ele disse, não sou obstetra. Eu digo, e por que você tem que ver um parto? Ele compreendeu que ele estava marchando para um campo assim, sujo, áspero, sabe? Parto é uma coisa tão íntima que nunca merecia um filme. Por quê? Por que tem que fazer filme disso? Troca de quê? Parto é uma coisa íntima de marido e mulher. E de um médico, porque é o jeito para atender, para não morrer. Mas lindo um parto, quero assistir um parto. Para quê? Então a impureza é evitar. Para evitar a impureza, você evita todo o lixo que está sendo apresentado aí. Você não vai evitar tudo, porque até hoje, para fazer a propaganda de qualquer coisa, está aí um outdoor no meio da rua, com as mulheres todas insinuantes, com o corpo todo se remexendo, sei lá o quê, para dizer, compre isso. Que a pessoa vai olhar para a mulher e lê a placa e compra. Que coisa triste. A mulher virou comércio. Comércio, nos dias de hoje. E elas aceitam isso. Fazem isso. Então é assim, viu, lindo? Pureza sexual é quando você se evita qualquer coisa que vai prejudicar aquele seu sentimento puro de vida espiritual, de vida com Deus. E impureza é o contrário disso, é assistir essas coisas que são animalescas e que dá um gostinho ruim no fim da garganta, mas que você acha bom, você não, os outros, assistirem. Não é verdade? Muito bem. Agora aqui tem outra pergunta. O sexo oral. Era isso que eu ia falar, né? Chegou a pergunta que faltava. Eu vou. E ainda pergunta assim, não pergunta nem se é pecado, é correto? É o contrário. O sexo oral é correto? Eu já disse que não, mas vou explicar. Qual seria o momento ideal no casamento para o casal se planejar para ter filhos? 2 anos. Mais ou menos. Pode até ter antes. Eu mesmo não tive esse período porque não deu certo. Mas é bom ter um tempo para se conhecerem.
A gente nunca conhece tudo antes do casamento. Depois de casado, o maridão chega, vai largando as coisas por todo canto, você se irrita, né? Até que se ajuste, ou aceite e resolva e coloque no lugar. Aí você, né? Tem que ter um tempo para se conhecer, saber como é direitinho, para poder pensar no filhinho, para ter um ambiente melhor. Mas aí depois, mas não vem com história de... Eu não tinha lido o fim da pergunta, eu vou ler todinha, tá? É assim, qual seria o momento ideal no casamento para o casal se planejar para ter filhos? Mas não vem com história de 5 filhos, não, beleza? Ó, é 5, a moda agora é 5. Mas eu já respondi a pergunta, né? Mas não foi engraçado essa? Tá pegando, na brincadeira assim, mas tá pegando. Depois você me conta quantos filhos tem daqui a 2, 3 anos para eu ficar feliz. Irmã, tenho um filho e uma filha. A filha já foi batizada na igreja batista, mas não quer saber de Jesus. O filho vai à igreja de vez em quando, mas também não segue Jesus, pois é homossexual e não quer sair dessa vida. Irmã, confesso, eu, quando jovem, não soube criar meus filhos, pois não tive apoio espiritual quando jovem, pois a minha mãe trabalhava com a macumba e meu pai era espírita de Allan Kardec. Pergunta a senhora o que devo fazer para resgatar para Deus esses filhos. Ele com 36 anos, ela com 30 anos. Eu prometi a vocês que eu tinha uma história para contar. Eu vou responder a minha amiga querida para confortar o seu coração com a história verdadeira que eu vou contar agora. Mas vou logo responder. Um filho com 36 e uma filha com 30, você não tem mais nada para fazer a não ser orar pelo seu filho e sua filha. Antes você ora e trabalha, e modela, e diz, é por aqui. Mas agora, com essa idade, não tem mais jeito. Assim, do ponto de vista de dizer, meu filho, cuidado, não faça isso, não adianta. Mas Deus tem poder. Deus resolve. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Então, escuta a história. Uma mãe tinha um filho, assim, igual você, não era homossexual não, mas afastou-se da igreja. E a mãe queria o filho salvo, como toda mãe, todo pai quer, não é? E ela começou a orar pelo filho, pedia a Deus para trazer o filho de volta para a igreja. Ela queria tanto. Isso que eu estou aconselhando você fazer, né? Orava ao Senhor para o filho voltar para a igreja, mas o filho não voltava. Aquela mãe orou 20 anos pelo filho, e o filho não voltou para a igreja. Aquela mãe morreu, e o filho não voltou para a igreja. Mas depois, quando ele já era adulto, um dia, ele teve uma parada do coração. Essa é uma história verdadeira, eu conheço o personagem. E todo mundo correu, leva para o hospital, massageia, faz de tudo para salvar aquela pessoa humana que estava morrendo com o coração parando. E o médico diagnosticou morto. Não teve jeito. E o homem estava na maca, esperando, né, os trâmites. E 2 minutinhos depois ele se mexeu na maca. Aí todo mundo correu, não morreu. E corre lá e vai. E o que aconteceu? O que foi isso? Ele sentou-se na maca. Ele disse, eu estava aqui deitado. E chegou um homem alto, de branco, sentou-se aqui, nos pés da minha cama. E ele me disse assim, você vai viver em resposta às orações da sua mãe. Veja o que você faz da sua vida. E desapareceu. E sabe como é o fim da história? Aquele homem resolveu seguir a Cristo, mas ele sofreu tanto, teve uma vida tão difícil. Porque naturalmente Satanás já pensava que era mais um. Ele estava na cova, seguro para a segunda ressurreição. E o homem voltou a viver com Cristo. E ele foi resgatado para a igreja. Então, ninguém pode duvidar